Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Hoje uma edição especial. Tivemos a honra de estarmos aqui na residência do Dr. Lair Ribeiro. Com certeza você sabe quem é Dr. Lair Ribeiro, mas eu vou passar agora o microfone aqui para o Dr. Lair Ribeiro e fazer, por favor, a sua apresentação, que é muito extensa, e nessa sua apresentação a gente vai conhecendo um pouquinho mais do Dr. Lair Ribeiro. Pois não, Fernando. É um prazer estar conversando com você e com seus telespectadores. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos, trabalhando em 3 universidades americanas, Harvard, Baylor College of Medicine, e fui 11 anos professor de medicina na Universidade de Thomas Jefferson, em Filadélfia. Eu também tive a oportunidade de ser diretor médico da Merck Sharp & Dohme e fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. Aí eu abandonei tudo isso por um período, tive a oportunidade de escrever 36 livros, 15 deles foram para a lista dos mais vendidos, 26 foram traduzidos para outros idiomas. Eu fiz isso por um período grande e há 5 anos atrás eu voltei à minha atividade médica, dando aula para médicos, treinando médicos na área de envelhecer sem adoecer. Eu tenho uma história interessante da sua ida para os Estados Unidos. Parece que você estava fazendo um plantão, apareceu uma pessoa com dor no peito. Conta essa história pra gente. Pois não, eu e mais 2, nós éramos dono de um hospital em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, Hospital São Lucas, que nós construímos, 150 leitos. E era uma sexta-feira, eu estava de plantão, estava terminando um plantão, e aí o telefone tocou, eu atendi, era um gerente de um hotel dizendo que eles tinham lá um hóspede com dor no peito. Falei, olha, eu estou saindo para um final de semana longo, chama outro. Falei, nós já chamamos 2 cardiologistas, falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. Aí cheguei lá, encontrei um senhor com dor no peito, fiz o eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei para o hospital. Eu não falava inglês direito na época, ele não falava português direito, ele era polonês que morava nos Estados Unidos. E ele comprava pedras preciosas e semi-preciosas no Brasil e vendia nos Estados Unidos. E na ida para o hospital, ele me perguntou, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, meu filho chama-se Peter Marocco. Eu falei, não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço o seu filho pelos livros, pelos trabalhos. O filho dele era cardiologista, chefe do departamento de pesquisa de Harvard. 48 horas depois, o filho dele veio para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai. Por ironia do destino, ele era casado com uma brasileira, de uma americana, São Paulo, falava português. Então nós ficamos ali, o pai dele complicou, ficou 15 dias internado. Na véspera do pai ir embora, nós tínhamos um centro de estudos, tínhamos 21 médicos trabalhando conosco no hospital, cada um numa especialidade diferente. Eu era o único cardiologista. E estava programado que eu ia falar na fase arritmias, na fase aguda do infarto do miocárdio. E o Peter sentado assistindo. Aí eu pedi permissão aos meus colegas, dei uma aula no nível dele. Aí quando eu terminei, ele chegou para mim e falou, você quer ir para Harvard? Eu falei, não tenho nenhum interesse. Eu sou dono de um hospital, ganho o dinheiro que eu quero, tenho uma clientela absurda, muito obrigado. E ele foi embora. 6 meses depois nós estávamos conversando no telefone e eu brinquei com ele, falei, que é a oferta? Ele falou, continua de pé. Eu já tinha validado o meu diploma nos Estados Unidos, que quando você termina a faculdade de medicina, se você quiser, você pode fazer no consulado americano um teste chamado SFMG e valida o seu diploma nos Estados Unidos. E eu tinha passado. Aí a minha papelada estava pronta, eu convenci meu sócio de passar 1 ano e passei 17. Essa situação especificamente é aquilo que o senhor atribui à palavra sorte, estar preparado na oportunidade? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Essa é a verdadeira sorte, porque essa sorte você ganhar na loteria, ela é tão improvável que ela praticamente não existe, né? Milhões de pessoas jogando, um vai ganhar. A verdadeira sorte é aquela que você fabrica no dia a dia. É você estar preparado e encontrar a oportunidade. Não adianta nada a oportunidade vir até a mim, ou eu ir até ela, e eu não estiver preparado. Quer dizer, eu estava preparado. Eu era mestre em cardiologia, eu tinha terminado o meu mestrado na PUC, no Rio. Eu estava... Tanto é que eu convenci ele que valia a pena me levar. Entendeu? Quer dizer, isso é a preparação e a oportunidade. Resumidamente, porque eu sei que a história é longa, mas o que contribuiu Harvard, Estados Unidos, a indústria farmacêutica na sua formação hoje
do Lair Não, me Ribeiro? deu o cunho científico que eu não tinha, né? Eu era um excelente estudante, eu passei no vestibular de medicina em segundo lugar, fiz uma aposta que passaria entre os 3 primeiros colocados e ganhei a aposta. E fiz o curso médico de 6 anos, todo em primeiro lugar. Quer dizer, eu era um cara extremamente estudioso, mas com as limitações brasileiras, aqui você não aprende a fazer pesquisa. Eu fui para Harvard e eu consegui, em 17 anos nos Estados Unidos, publicar 149 trabalhos científicos, que estão no meu site, eu estou na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Pesquisa, qualquer um pode checar, você não consegue mentir isso, a respeito disso. Mas esse fato de eu ter esse cunho científico, isso foi me dado lá, que eu não tinha, entendeu? Eu não tinha. São 149 artigos Publicados em revistas médicas americanas indexadas. Isso te dá a titulação, então, de um médico cientista, podemos assim dizer? Claro, acho que não, é difícil você encontrar um brasileiro, eu nunca encontrei nenhum, que tenha esse número de publicações no exterior. E o foco dessas publicações sempre na área cardiológica? É, sempre na área cardiológica e principalmente na área que eu era especialista, que é na área de infarto do miocárdio. A minha especialidade é as primeiras 6 horas do infarto. O paciente infarta, o que eu vou fazer com ele nas próximas 6 horas? Para ele não ter uma lesão menor, para ele poder ter mais sobrevida depois. Esse é o foco. Porque antes desses trabalhos todos, o mérito não é meu, o mérito é do pessoal de Harvard, eu estava lá na hora certa, é de que antigamente você ficava só aguardando o que ia acontecer. Hoje tem intervenções que diminuem o tamanho do infarto. E diminuindo o tamanho da cicatriz, essa pessoa que ia morrer em 2 anos, vai morrer em 20 anos, entendeu? Aumenta a sobrevida. Doutor Lair, então só para ficar claro para o nosso público telespectador, porque nós vamos abordar uma série de assuntos hoje, inclusive um pouco mais populares e alguns mais científicos, mas toda essa informação, todo esse conhecimento que o senhor vai passar para o programa Repórter Saúde tem base científica comprovada. Tem embasamento científico, eu estou à disposição para qualquer colega que esteja me assistindo, qualquer leigo. Tudo que eu falar aqui não é criação do Lair Ribeiro. Eu tirei de uma fonte digna, fidedigna, onde você pode confiar. Revistas médicas americanas indexadas. Porque o novo, né, essa informação nova, sempre gera uma certa dúvida, principalmente também na área médica ou da população. Mas essa informação aí, será que é verdade? Será que não é verdade? O que o senhor me fala dessa questão? Porque nas palestras que o senhor dá, sempre a plateia está lotada. Sim. O senhor dá, de certa forma, informações básicas, no caso da alimentação, mas que chocam as pessoas. O que é esse novo para a população? Na realidade, não é novo. O que acontece é que as faculdades de medicina não ensinam para nós médicos nutrição. Essa é a grande verdade. Nós médicos aprendemos muito pouco sobre nutrição na faculdade de medicina. Tanto é que eu fui ser, depois de cardiologista, eu fui ser nutrólogo. Eu sou também nutrólogo, tenho título, tudo certinho. O que é ser nutrólogo depois de médico? Uma especialização. Tem 1.041 nutrólogos no Brasil hoje. Depois que você é médico, você faz um curso de especialização de 1 ano, presta uma prova, que não é fácil. Na minha época tinha 286 médicos fazendo a prova, passaram 38, é uma coisa bem exigente, e você recebe um título de ser nutrólogo, igual você recebe um título de ser cardiologista. Então hoje o senhor é cardiologista e nutrólogo. E nutrólogo. E esse novo ainda o senhor percebe na plateia uma certa surpresa? Hoje os leigos estão entendendo de nutrição mais do que os próprios médicos, porque hoje existe uma democratização da informação, quer dizer, qualquer pessoa inteligente senta na frente do computador, entra na internet e estuda, não precisa de ninguém pegá-lo pela mão. Isso hoje acontece mais do que nunca. Antigamente não era assim, antigamente a pessoa falava para o médico, o que eu posso fazer, doutor? Hoje muitos pacientes chegam ao consultório sabendo das doenças deles mais do que o próprio médico. Graças à web. Graças à web. Então, eles estudam e eles estão fazendo isso com a nutrição. O problema da nutrição é que a nutrição não dá tanto dinheiro quanto os remédios, a máfia da indústria farmacêutica, porque isso é quase que uma máfia, entendeu? Porque é muito pesado. Eles gastam muito, investem muito para fazer a pesquisa. Isso você tem que dar o mérito a eles, mas também eles têm que tirar essa diferença. Então tem muito dinheiro envolvido nessa história. E você falar para um sujeito que se ele comer curcumina, por exemplo, que é o açafrão da terra,
que é também conhecido como falso açafrão, que é o açafrão da Índia, também chamado, que você usa quando você come uma comida indiana. Você come o curry, que é aquele condimento amarelo que você compra no supermercado. A Índia é o país do mundo que tem menos incidência de Alzheimer e Parkinson per capita no mundo. E atribui-se ao uso da curcumina, da cúrcuma, desse açafrão da terra. O açafrão da terra, ninguém está interessado em fazer propaganda dele, porque você chega ali no supermercado e compra, uma coisa barata. Não tem nenhuma tecnologia colocar aquilo em cima da comida. Mas aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então a pessoa, com aquilo beneficia qualquer pessoa que começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar o intestino, vai melhorar o pulmão, vai melhorar o coração, vai diminuir a chance de câncer, porque é um potente anti-inflamatório. Hoje, todas as doenças crônicas degenerativas, quase um pleonasmo, são doenças relacionadas com o processo inflamatório. Então existe uma inflamação subclínica, que a gente chama. Você fala, mas eu não tenho nada inflamado. Não, não precisa ficar vermelho, não precisa doer. São pequenas inflamações que ocorrem no corpo da pessoa, que aumentam uma substância chamada citocinas, e essas citocinas perturbam o metabolismo do corpo a ponto de predispor esse corpo a doenças. Então, por trás do Alzheimer tem inflamação, por trás do Parkinson tem inflamação, por trás do câncer tem inflamação. Quando você pega um produto que tem um processo anti-inflamatório natural, como é o açafrão da terra, como é a curcumina, que é extraída do açafrão da terra, você melhora muita coisa, entendeu? Então, em vez de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, opta por uma alimentação. Pois é, quando você compra o anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no intestino, ele faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveria. Por exemplo, uma proteína não digerida que ia sair nas fezes, agora como o anti-inflamatório frequente lesou, aí passa, entendeu? E isso, logicamente, tem estudo científico para aquela como pessoa. tem. Você vê, pessoas que têm esse costume de ingerir analgésicos. A principal causa de transplante renal nos Estados Unidos, que é onde tem estatística, é o uso abusivo de analgésicos. A pessoa toma um analgésico achando que não é nada. Pô. Amanhã eu vou tomar de novo, qualquer dor de cabeça eu tomo um analgésico. E aí lesa o rim, depois aparece lá, tem que fazer hemodiálise, sabe por quê? Mas por que eu tenho que fazer hemodiálise? Porque você tomou analgésico a vida inteira. Isso é uma coisa simples. Aí se encaixa então aquela frase do Hipócrates. A qual delas? A fazer do seu alimento. O Hipócrates é o pai da medicina moderna. Apesar de ter vivido 400 anos antes de Cristo, todo médico, quando se forma, no dia da formatura, faz-se o juramento de Hipócrates. E Hipócrates dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Isso 400 anos antes de Cristo. Isso hoje é como se essa frase tivesse dita ontem. Por quê? Porque até 2003, todo mundo pensava que quem controlava a biologia era a genética, era o DNA. E a gente esperava que o ser humano teria no mínimo 120 mil genes. Mínimo. Se você conversasse com qualquer cientista renomado e perguntasse assim, qual a sua aposta de quantos genes o ser humano tem? E variava entre 120 mil e 150 mil, porque nós temos em torno de 120 mil proteínas diferentes no corpo. Aí, qual não foi a surpresa? Quando o genoma humano foi publicado em 2003, nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para você ter uma ideia, o arroz que você vai comer no almoço hoje tem 35 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz tem mais do que o ser humano. Bem mais, bem mais. Aí você fala assim, mas eu sou muito mais complexo do que um arroz. Justamente, aí vem a explicação, que não é não é a genética que domina a biologia, é a epigenética. Aí surgiu uma nova disciplina, que é a disciplina mais pesquisada. De tudo que existe no mundo hoje, a palavra epigenética é a palavra mais pesquisada e a maioria dos médicos nem sabe o que significa, porque a maioria formou antes de 2003.
E mesmo aqueles que estão estudando agora, a maioria dos professores ainda não se atualizou sobre a epigenética. Então você encontra uma minoria, 0,001% dos médicos que têm algum conhecimento epigenético. E quando você tem um conhecimento epigenético, então quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. E a epigenética ela é comandada pelo meio ambiente. Então o alimento que você ingere, o seu estilo de vida, se você fuma ou deixa de fumar. Então olha que interessante, a partir de agora, aquela frase de Hipócrates virou verdadeiro, porque agora, da agora para frente, os remédios serão os alimentos. Por isso que você tem que fazer variedade. Você não pode comer o mesmo alimento todos os dias. Você entendeu? Porque aí você supre aquela quantidade de nutrientes que aquele alimento tem e outros nutrientes não são oferecidos para o seu organismo. Então, por isso que você tem que variar a alimentação. Isso é muito importante. E outra coisa que eu tenho que enfatizar muito forte é que isso é uma resistência muito grande na medicina, é o seguinte, você imagina, 100 anos atrás, você poderia atravessar a Avenida Paulista aqui em São Paulo sem olhar para os lados. Não tinha carro vindo. O Ford Bigode foi lançado nos Estados Unidos em 1912 e levou um certo tempo para chegar ao Brasil. Bom, hoje, se você atravessar a Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Antigamente, você comia um tomate, ele tinha selênio, ele tinha uma série de nutrientes, mas o plantador plantou o tomate no mesmo terreno, e hoje está provado, se você plantar o mesmo produto, a mesma semente, no mesmo terreno, por 10 anos ou mais, aquele terreno agora não é apropriado para aquilo mais, porque aquilo foi tirado. Quando você coloca o fertilizante, ele vem com potássio, ele vem com nitrogênio, entendeu? Ele vem com fósforo, é o que vem no fertilizante. Ele não vem com selênio, por exemplo. Mas o corpo precisa de selênio, existem 400 reações químicas que dependem de selênio. Se você não ingere o selênio, o seu corpo não funciona otimizado. Então hoje, a pessoa para ter saúde, ela tem que fazer uma suplementação. E isso é o grande problema. As pessoas não entendem isso, porque o médico mais antigo fala assim, não, você toma vitamina, isso sai na urina. Por que ele faz isso? Porque ele não estudou. Na época ele não tinha esse conhecimento. Então o médico tem que estudar constantemente. Tem que estudar. Não só o médico, mas como todo Como profissional. todo, mas o médico, o problema nós, médicos, é que a gente trabalha 14 horas por dia, né? Quer dizer, você imagina, o sujeito trabalha 14 horas por dia, chega em casa cansado, mal tem tempo de dar atenção para os filhos, para a família, ainda tem que estudar, é um sacrifício muito grande. Então, como o conhecimento ele explode de uma coisa absurda, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Eu estudo uma média hoje de 12 horas por dia, me dou o luxo de fazer isso. Eu não tenho consultório, entendeu? Faço questão de não ter, e só trabalho pesquisando. Então eu faço a pesquisa, coloco de uma forma didática e apresento para os médicos. Estamos conversando com o médico Dr. Lair Ribeiro, cardiologista e nutrólogo. Nós vamos chamar o intervalo comercial, mas na sua tela você já está vendo o telefone e os DVDs para você que deseja mais informações sobre diversos assuntos. Ligue para esse telefone, ligue para o site que está na sua tela, para você ter em sua casa, em seu consultório, essa fantástica coleção dos DVDs do Dr. Lair Ribeiro. Nós voltamos daqui a pouquinho falando sobre suplementos. O leite é rico em ácido láurico, isso está virando no bebê monolaurina, é como se você estivesse ingerindo um antibiótico. Só que esse antibiótico é super poderoso, porque ele atua em vírus, ele atua em bactéria, ele atua em fungo, ele atua em parasita. Todas as ilhas do Pacífico onde predomina o coco, não existe AIDS. Existe HIV, mas não existe AIDS. O HIV não progride para AIDS. Porque você vai ver que a monolaurina, ela destrói o envelope, a camada do vírus. Ela tem uma ação antivirótica poderosíssima. O coco in natura, fibras, sais minerais, ácidos graxos de cadeia média, proteínas, vitaminas e água, pela moagem e a prensa, eles vão fazer o leite de coco, eles vão fazer o coco desidratado, e eles vão fazer o óleo de coco. Os três são benéficos. Todos os dias, às 10 horas da manhã, quando eu estou em casa, a minha empregada leva no meu escritório, na minha mesa, um copo, uma garrafa de leite de coco, que eu ingiro. Do mais gorduroso possível. Tá bom?
porque eu tenho que, o meu cérebro vai ficar mais jovem, porque 70% do cérebro é gordura. Se eu começo a comer menos, o meu cérebro começa a falhar. Do óleo se extrai, o óleo pode ser virgem e extra virgem, sem aditivos, com acidez de menos 0,5%, prensado a frio de frutas frescas. Uma colher de sopa contém 14 gramas de óleo de coco. Se você quiser tratar alguém com óleo de coco, você tem que dar, terapeuticamente, uma colher de sopa 3 vezes ao dia. Trata muitas doenças, muitas. Mais de 40 doenças, eu diria. Quais são as qualidades da água potável? Eu sei que a primeira você conhece. Eu gosto de tomar uma água pura. Claro, pureza é fundamental. E pureza inclui muitas coisas. Pureza inclui livre de contaminantes, como cloro, como flúor, que são colocados na nossa água de propósito. O cloro é colocado para matar as bactérias e o flúor é colocado, teoricamente, para ajudar a evitar cárie. Nos países de primeiro mundo, tanto o cloro quanto o flúor estão sendo abolidos. O flúor para provar que realmente as cáries começaram a cair muito antes da introdução do flúor na água. Então, eu não tenho tempo aqui para discutir, mas existe uma grande discussão científica se o flúor na água realmente faz bem ou faz mal. A tendência mundial, inclusive da Organização Mundial de Saúde, é mostrar que o flúor está fazendo mais mal do que bem. Então, é considerado um veneno. O cloro também é um halógeno que tem uma repercussão muito grande no corpo. Então, esses dois halógenos contribuem para muitos problemas do corpo, inclusive casos de hipotiroidismo. Porque já que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo são halógenos, e eles são capazes de deslocar o iodo da tireoide. Nós temos os metais tóxicos, cada vez mais. Eu já mencionei anteriormente de que os nossos rios no Brasil estão contaminados com metais tóxicos, a maioria metais pesados, que interferem profundamente na nossa fisiologia. Se eu tomo uma água que tem metal tóxico, tem metal pesado, faz uma diferença muito grande. Os chamados xenoestrógenos, os bisfenol A, os fitalatos, são substâncias derivadas do petróleo que entram na nossa água, que entram no nosso corpo, que não são biodegradáveis, que não saem mais a não ser pelo suor, e que interferem no nosso mecanismo hormonal. São disruptores hormonais. E, finalmente, os compostos orgânicos, que se combinam e formam estruturas venenosas. Então, é claro que quando eu quero tomar uma água, ela não pode ter cloro, ela não pode ter flúor, de preferência, ela não pode ter metais tóxicos, ela não pode ter xenoestrógeno, ela não pode ter compostos orgânicos. Isso é a parte da pureza. Importantíssimo, fundamental, mas não é só, não é essencial. Não é só isso. Você precisa de outras coisas. Pra você ter uma ideia, você pode tomar, por exemplo, uma água engarrafada, que vem de uma mina teoricamente pura, mas no transporte desta garrafa, na carroceria de um caminhão, com o sol batendo ao meio-dia, isso libera xenoestrógenos, libera bisfenol A, libera fitalato, e essa água chega à sua mesa já contaminada. Oba, tudo bem? Tá vindo novidade por aí, você está sabendo disso, né? Eu, Lair Ribeiro, vou ter um portal, Academia de Treinamento Lair Ribeiro. É uma oportunidade única, isso não aparece na sua vida todo dia não. Aproveita, porque logo, logo nós vamos fazer o lançamento. Já tem o pessoal se inscrevendo, se preparando. Eu acho que você devia de entrar nessa, nem que seja para testar, para ver se funciona ou não. Aí você vai ver se o que eu estou falando aqui é verdadeiro ou não. Mas primeiro você tem que checar. Portanto, aproveite, tá? Repórter Saúde volta com o Dr. Lair Ribeiro. Nesse bloco, a primeira pergunta, Dr. Lair, a importância da suplementação. Sim. Já encaixa aqui a segunda, que acredito que esteja relacionada. Alimentos funcionais. Suplementação e alimentos funcionais. Qual a importância para uma boa saúde? Tá. Antes disso, eu gostaria de fazer um comentário dos DVDs que estão anunciando aí.
esses DVDs têm uma linguagem técnica, eu não quero enganar o telespectador, isso aí foi feito para médico, com exceção de uns 2 ou 3, eu tenho 98 DVDs médicos gravados em assuntos diferentes em medicina, com foco no médico. Então, quero que você saiba disso, se você adquirir um DVD desse, você pode ter uma linguagem técnica que você não entenda. Agora, qual que o senhor indicaria para a população normal? Envelhecer sem ficar velho é um, mude sua alimentação, mude sua vida é outro, melhore seu cérebro, melhore sua vida é outro. Esse está para a população em modo geral. De um modo geral. Então tá, suplementação e alimentos funcionais. Pois é, nós estávamos falando sobre atravessar a rua e ser atropelado ou não, hoje ou 100 anos atrás. Hoje, os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura americano, não é nem de saúde, de agricultura, a cada 5 anos ele faz um estudo chamado NHANES. Já está no NHANES 6, ou seja, tem 30 anos que eles fazem isso. A cada 5 anos eles fazem um levantamento, uma análise do que o pessoal está comendo. Então vou te dar um exemplo. Nos últimos 30 anos, o consumo de iodo, a ingestão de iodo caiu 50%. A ingestão de magnésio caiu 70%. Ou seja, o que o seu avô comia e o que você come, o seu avô ingeria pelo menos o dobro de iodo que você ingere hoje. O seu avô ingeria quase 3 vezes o magnésio que você ingere hoje. Ou seja, está mostrado, está provado cientificamente pelo NHANES, que a cada 5 anos é publicado, ou seja, 30 anos de pesquisa, que os nutrientes vêm caindo nos alimentos. Ou seja, aquele alimento que você achava que era rico naquele nutriente, é só na teoria. Na prática já não é mais. É o que eu estava explicando. O solo brasileiro, por exemplo, ficou velho. O cara planta tomate ali 20 anos no mesmo terreno. Não deixa a terra descansar. Não deixa a terra descansar e não coloca o nutriente lá, porque é caro. Porque é caro para repor. É muito caro. Então, o que acontece? Você fala, eu tenho uma boa alimentação. Primeiro, que é praticamente impossível você encontrar alguém que tenha boa alimentação. Mesmo se o sujeito quiser, ele não consegue. Você tem que ingerir 5 tipos de fruta por dia. Eu quero saber, você que está me assistindo, quem é que ingere 5 tipos de fruta por dia? Muito difícil. Praticamente impossível. Então, e mesmo se ingerisse, já não completaria o que precisa. Então, hoje é importante fazer uma suplementação. Mas aí vem um problema. Se você comprar uma vitamina na farmácia, não necessariamente ela vai te suplementar, porque como ela é barato lá, então o que ela faz? Eles colocam, por exemplo, minerais que não são quelados. O que é mineral quelado? O mineral quelado é o seguinte, aqui está o mineral, aqui está o aminoácido. Você junta o aminoácido no mineral e ele agora é absorvido. Se você só entregar o mineral, ele sai nas fezes. Mas a maioria do que a gente observa na farmácia é não multivitamínico e não é quelado. Não é quelado. O que acontece quando entra no organismo? Enriquece as fezes, só isso, mais nada. Enriquece as fezes. O organismo não consegue absorver não consegue. Na sua totalidade. Então tem muito estudo aí falando assim, mas vitamina não vale nada, o mineral não vale nada. Mas foi feito com não quelado. Você vai pesquisar, o pesquisador não sabia de um detalhezinho. E quando é feito com quelado, tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. Hoje, ninguém pode esconder a verdade. Existe um site, que você conhece o Google normal. Existe o Google científico, que é chamado de Google acadêmico, que é o www.scholar.google.com. Esse é científico. Então, se, por exemplo, você perguntar assim para mim, vitamina D3 previne doença cardíaca? Eu falo, previne. Aí o colega faz, isso não é científico. Aí eu entro no Google científico, digito prevenção, tem que ser em inglês, prevenção de doença cardíaca com vitamina D3. Tem 11.400 artigos lá, científicos. Trabalhos científicos. Lá só aceita científico. O Google acadêmico só aceita científico. Então, esse jargão que até muitos colegas usam, que é mentiroso, isso não é científico. Isso acabou, o médico agora não pode falar isso mais, porque o paciente pega o Google científico e entra e mostra, doutor, aqui tem 10 mil artigos, como que você diz que não tem? Pronto, ele tem que tomar cuidado agora. Antigamente ele falava, isso aí não é científico, entendeu? Ou seja, essa informação está democratizada tanto para o médico como para a população geral. Exatamente, isso dá um poder ao paciente muito grande. Aliás, o paciente deixou de ser paciente, ficou impaciente e se tornou um cliente exigente. Essa é a grande verdade.
Quando ele já vai no médico, ele já vai com a informação Não, quase já vai que com a completa. informação, a maioria já vai. Isso nos Estados Unidos é moda, aqui no Brasil está iniciando, e tem que tomar um cuidado danado, porque muito médico vai ser processado porque o paciente chega e fala, doutor, tem um tratamento melhor aqui, eu vi na internet, eu não pesquisei, entendeu? E o médico tem que estimular o paciente a fazer isso, porque não é ele falar assim, não, eu sou Deus, eu que mando. Não, isso acabou, isso não existe, né? Esse jaleco branco, essa aura em torno do jaleco branco acabou. Isso hoje, o meu paciente é um parceiro no tratamento da sua doença. Então quer dizer que em breve, em pouco tempo, só teremos médicos bons, porque a população vai exigir médicos bem conceituados. E médico, para ser bom, ele tem que entender de nutrição. Eu vou voltar lá no genoma que eu falei. A partir de 2003, nós temos duas medicinas. A medicina antes do genoma e a medicina pós-genômica, porque mudou tudo. Porque agora eu uso o alimento como remédio. Isso é a grande jogada, entendeu? Eu poder usar o alimento como remédio. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, simples. A pessoa tem uma úlcera. Ela tem um Helicobacter pylori, que é um agente que causa a úlcera. A pessoa toma própolis glicólico a 20%, 15 gotas 2 vezes ao dia por um mês. Ele cura o Helicobacter pylori, ele não precisa nem de remédio. O próprio própolis glicólico a 20%, 15 gotas 2 vezes por dia, resolve o problema, entendeu? Eu, como leigo, já vi alguns artigos desse nas revistas populares falando dessa descoberta. Como pois é, então, você vê, o leigo hoje às vezes está na frente da medicina, porque enquanto o médico é conservador, ele fica, mas eu não aprendi isso na faculdade, só que a faculdade que ele aprendeu estava obsoleta, já estava obsoleta quando ele estava lá, porque aquele professor dá aquela mesma aula 10, 15 anos seguidos. Eu me lembro, um professor de farmacologia, ele tinha uma aula pronta que ele dava 15 anos, ou seja, quando ele me deu a aula de farmacologia, ela já estava obsoleta. Esse é que é o problema. Hoje a medicina é o seguinte, eu acordo aqui, quando eu chego à noite eu já tenho coisa nova para incluir, entendeu? A web possibilita isso. Possibilita, isso é a grande democratização da informação. Né? Mas, enfatizando a questão de suplementos e alimentos funcionais, muito se fala em ômega 3, 6 e 9. Deixa eu explicar o que é isso. Na era paleolítica, antes de 10 mil anos atrás, vamos pegar lá o homem que caçava e pegava frutos silvestres, aquela dieta paleolítica, comparada com a dieta de hoje, comum nossa, que a gente põe na mesa, na era paleolítica, a relação ômega 6 e ômega 3 era 2, 3 para 1. Hoje chega a ser 40 para 1. O ômega 6, se eu simplificar bem, o ômega 6 é inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. Os dois são importantes. Vou te dar por exemplo porque se você tiver um corte, um acidente, você precisa ter um processo inflamatório ali para cicatrizar. Então, a inflamação é um mecanismo de defesa do corpo, importantíssimo, para coisas agudas. Mas a inflamação, quando ela é crônica, ela é prejudicial. Então, o que acontece? Quando você tem muito mais ômega 6 do que ômega 3 no seu corpo, você tem uma predisposição a ter inflamação crônica. E essa inflamação crônica predispõe a todas as doenças degenerativas, incluindo câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, esclerose múltipla, e assim vai. Tudo tem um componente inflamatório. Então, quando você faz uso do ômega 3, você equilibra esse desequilíbrio que existe na dieta moderna. Então, nós temos ômega 6, ômega 9 e ômega 3. O ômega 9 é o ácido oleico, que é o que está mais disponível para nós aqui, que é o que existe no azeite de oliva. O azeite de oliva, por exemplo, Fernando, é excelente para você cozinhar, mas não é bom para fritar. Porque quando você coloca ele na frigideira, como o calor do fritar é muito mais alto do que a temperatura de cozinhar, aquele ácido oleico, ele vira elaídico, ele vira gordura trans. Então deixa eu falar um pouquinho da gordura trans. Se você deixar um óleo vegetal numa gôndola de supermercado por 10 dias, ele teoricamente ficaria rançoso. Ele teria o cheiro de rançoso. O rançoso, em medicina, significa oxidado. Ele teria oxidado, teria havido uma oxidação. Para isso não acontecer, os fabricantes acrescentam hidrogenação parcial e formam uma gordura chamada trans, que agora vai durar
6 meses na gôndola do supermercado. O prazo de validade dele vai estender. Estender. Só que essa gordura trans, o corpo não sabe o que fazer com ela. Então, quando você ingere uma gordura trans, o seu corpo não sabe o que fazer com ela. E ela é veneno. É cumulativa também? É cumulativa. É cumulativa no tecido adiposo. E ela bloqueia. Vou dar um exemplo para você. Imagine que eu pegasse agora um plástico e cobrisse a sua cabeça com plástico. E falasse assim, respira, Fernando. Não posso. Pois é, ela vem e envolve a célula e a célula fica abafada. Ela não consegue respirar direito. Ela não consegue funcionar direito porque está aquele invólucro de plástico. É um plástico mesmo. É como se fosse um plástico. Em volta. Estou sendo bem simplista aqui para entender. Mas é isso aí que acontece. Então, essa é a gordura trans. Então, infelizmente, os óleos que nós compramos no supermercado, a maioria tudo é veneno. Você lembra da sua avó que tinha saúde e cozinhava com banha de porco? Lembra Eu lembro, disso? na cozinha tinha uma lata lá, Então, colocava a banha de porco e o pedaço de carne tudo lá. exatamente. Não tinha E geladeira. quando ela acabava de cozinhar, de fritar, ela jogava aquilo de volta lá, porque a banha de porco permite fazer isso que ela fazia. Agora, o óleo vegetal, não. O óleo vegetal você usou, se você reusá-lo, você está com um problema sério. Eu brinco que o maior veneno que você pode ingerir é pastel de feira. Por quê? Porque o pasteleiro... Pastel do japonês, gostoso, domingo de porque, manhã. Porque ele não joga o óleo fora. Aquele óleo lá, ele só vai acrescentando. Aquilo ali está 4, 5, 6 semanas o mesmo óleo. Porque se ele jogar fora o óleo todo dia, o pastel não dá lucro. Perde o lucro. Perde o lucro. Então, o que ele faz? Ele só repõe. E aquilo ali vai formando trans. Eu sei que é gostoso, eu também acho gostoso. Mas você tem que evitar de comer, porque aquilo ali é veneno. Falando em gorduras, para a gente deixar bem claro, então gordura trans é ruim, é veneno. É veneno. Tá. Agora, o biscoito da criançada está lá, Mas 0% gordura trans. Não é mentira, eu vou te falar por quê. Porque a lei brasileira diz assim, ó, quando tiver menos de tanto por grama, pode dizer que não tem. Então, você comprava o seu biscoito favorito, 100 numa caixinha, agora vem 200. Eles pegaram o biscoito e fizeram metade. Agora não precisa falar que tem trans. Tem um número abaixo da lei que daí ele... Por unidade. Por A unidade. lei é por unidade. Se tiver abaixo de tantos miligramas por unidade, pode dizer que não tem trans. Então eles pegaram o seu biscoito favorito, que vinha com 100 biscoitos, e agora tem 200. Baixaram o tamanho da unidade. Agora não, sai fora da lei. Mas continua fazendo mal. Do mesmo jeito. Ué, Não mudou nada, pô. O trans está lá. Nós somos palhaços, então. Então, você está falando como é que é a história. Então a pessoa pensa, não, eu tô com... Por isso que você olhar o rótulo nem sempre ajuda. Porque aquilo lá está falando que não tem trans e tem trans. Claro que tem. Um biscoito duro tem trans, senão ele estragaria. A primeira dica aí, gordura trans. Depois da gente concluir outros suplementos, fala-se muito gordura saturada e insaturada. Tá bom. A gordura saturada é a banha de porco é muito saturada. A insaturada são os óleos vegetais. Acreditou-se durante muito tempo na medicina, hoje nós sabemos que está errado, que a gordura insaturada seria melhor para a saúde. O que não é verdade, porque a gordura insaturada oxida com mais facilidade. Na hora que você coloca ela no fogão, ela vira trans. Então hoje o grande problema é a gordura insaturada, por incrível que pareça. Deixa eu só dizer isso para você. As gorduras insaturadas entraram no mercado mundial em 1911. O primeiro infarto do miocárdio descrito foi em 1925. Antes de 1911, não existia infarto do miocárdio. Para você ter uma ideia, em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas de infarto. Em 1960, morreram nos Estados Unidos 300.000 pessoas de infarto. E o que aconteceu? Passou-se a usar gordura insaturada. Coincidentemente, usou-se o óleo vegetal. Isso, exatamente. Na cozinha, o arroz, o então, feijão. leva 10, 12 anos, 20 anos para começar a doença. São dados estatísticos registrados. Claro. O Dr. Paul White, que era chefe de cardiologia de Harvard, que foi fazer um pós-graduação na Holanda, e lá comprou o eletrocardiógrafo, porque o eletrocardiógrafo que faz o eletrocardiograma é de origem holandesa. Foi o Einthoven que inventou. E ele comprou um aparelho desse e levou para os Estados Unidos. E os colegas riam dele. Por que você trouxe isso? Ele levou 7 anos para descobrir o primeiro infarto. Procurando. 7 anos procurando um infarto. Sabe o que é isso? Chefe de cardiologia de Harvard.
Aí, de repente, começa a subir o fato. Por quê? Por causa dos óleos vegetais. Então, os óleos vegetais, que hoje nós temos diversas marcas, diversas origens que estão nas gôndolas dos supermercados, são de gorduras insaturadas, que Trans. quando aquecidos vão virar gordura Não, já trans. são trans. Já são porque, trans. porque senão eles ficariam rançosos. Certo. Então, eles já são parcialmente trans. É permitido pela lei um percentual para ser trans. E hoje nós sabemos que o percentual tinha que ser 0. Tá. E a banha de porco é o quê? É gordura? É mais gordura saturada. Tá. Aí é a diferença. Tanto é que eu vou fazer uma declaração aqui, você vai guardar isso nos seus arquivos. Um dia você vai escutar na televisão assim, há uma tendência nova em voltar a cozinhar com banha de porco. Você vai escutar isso um dia. Porque é melhor do que... Eu não estou dizendo que é ideal, mas é melhor do que as outras que estão aí. Tá. O ideal seria coco, óleo de coco. Esse é o ideal. Óleo de coco. De coco. Óleo de coco emagrece, eu tenho 3 DVDs sobre isso, mostro para você que ele é termogênico. O médico, o nutricionista que falar para você que óleo de coco engorda, não entende de nutrição, tá? Porque são cadeias médicas, ácido graxo de cadeia médica, capróico, caprílico, cáprico e láurico. Pra você ter uma ideia, o láurico, que tem 47% dos ácidos graxos do coco, é láurico. Qual a função dele? Eu vou te explicar num segundo. Só para você fazer a comparação, o leite materno tem 19% de láurico, o coco tem 47%. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma estrutura chamada monolaurina. Mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. É um antibiótico natural. Antibiótico natural, monolaurina. Hoje eles estão usando monolaurina isolado nos Estados Unidos, nos hospitais, com resistência bacteriana, infecções resistentes. Usam monolaurina. Então, dando a dica aqui para nossa mãe, para a vovó, para a cozinheira lá de casa, quais seriam os 3 melhores? Então, primeiro é o óleo de coco. Primeiro é o óleo de coco. Segundo é a banha de porco. E terceiro é o óleo de azeite de oliva. Mas Agora, o azeite de oliva não se pode fritar com ele, pode se cozinhar com ele, mas não fritar. Agora, tem um segredinho aí do azeite de oliva, não tem? Ele tem vários segredos. Se você quiser, eu entro neles. Primeiro, de preferência, ele tem que ser em vidro, fuja da lata, porque a lata libera metal pesado. Ele tem que ser, o vidro tem que ser, primeiro vamos dizer assim, ele tem que ser extra virgem, prensado a frio, é quase pleonasmo, mas tem um detalhezinho, extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro. Isso é o ideal. Escuro. Porque se ele ficar em vidro claro, batendo a luz, ele oxida. Óleo e luz não se dão bem, tá? Vamos pôr assim. E ele oxida. Então aquele que você tem no restaurante, que você acha que é um espetáculo para colocar na salada, aquele já está envenenado. Porque aquele oleico que tinha lá já virou elaídico, que é o trans. Porque quando você esquenta o óleo de oliva, o azeite de oliva, o oleico vira elaídico, que é o trans, que é veneno. Então, a boa dica aí também para a sua alimentação diária, colocar aí um azeite de oliva de boa qualidade. De boa qualidade. Quando eu falo dessas 4 coisas, ele tem que ser prensado a frio, extra virgem, no escuro, no vidro escuro, você tem que comprar ele importado. Não tem no Brasil. Não tem nacional. Entendeu? Aí ele fica com preço quase de uma garrafa de vinho de boa qualidade. E para concluir em relação ao óleo de coco, como que se deve tomar óleo de coco? Hoje a gente vê no mercado tanto em cápsula como em vidros. A cápsula já tem um menor efeito, porque precisa de muita cápsula, né? Mas tem algum efeito, sim. O óleo de coco você pode tomar água. A água é usada, inclusive tem um tratamento famoso no mundo inteiro, onde se usa água de coco para destruir pedra de rins, entendeu? Eles fazem na veia, chama bucoterapia, B-U-K-O, bucoterapia, fazem na veia. Você sabe que em lugares onde a mãe não consegue dar leite, ter leite, substitui com a água do coco, substitui. Você pode fazer ele no óleo de coco concentrado, que é um óleo que tem aí no mercado à vontade, e que tem todas essas propriedades e mais muitas outras. Vou te dar uma, por exemplo. Graças a esse monolaurina. Em todas as ilhas do Pacífico, onde predomina o coco, tem lugar no Pacífico onde 90% da alimentação é coco dependente. Não existe AIDS. Não existe. O HIV não progride para AIDS. Ele mata o vírus. Ele mata o vírus, porque a monolaurina é um potente antivirótico. Tá. Aqui a gente vai conversando e os assuntos vão puxando um outro.
cálcio e magnésio. Muito se fala em cálcio, muito se fala em magnésio. Isso aqui é uma caixinha de marimbondo para mexer, hein? Mas nós vamos mexer. Toda pessoa que faz suplementação de cálcio sozinho morre mais cedo. Toda pessoa que compra ali na gôndola o cálcio, vou tomar cálcio, hoje televisão fala, compre seu cálcio à vontade. Vai morrer mais cedo. Por quê? Porque o cálcio não fica preso no osso. Ele vai para as artérias e ele deposita. Então tem os estudos científicos, todos mostram. Suplementação de cálcio sozinha é extremamente perigosa, porque o cálcio não vai para o osso. O cálcio, para ir para o osso, ele precisa de outros ingredientes. Você tem que tomar o cálcio junto com a vitamina D, junto com a vitamina K2. Aí você segura ele no osso. Se você tomar o cálcio sozinho, ele não fica no osso. Ele vai e deposita. Ele faz aneurisma de aorta, ele faz placa de aterosclerose, ele faz placa de coronária. Então ele nem enriquece as fezes, ele já fica fazendo mal no organismo. Muitos dele não é absorvido, dependendo do cálcio que você toma. Por exemplo, o cálcio do leite é um mito, isso é um mito, que eu vou desconstruir o mito aqui agora. Esse mito de que o cálcio do leite faz bem, isso é um mito. Primeiro, o seguinte, a vaca não bebe leite. De onde ela tira o cálcio para pôr no leite? Do capim. Tudo verdade. que é verde tem cálcio. É só pensar um pouco, né? Entendeu? Porque se ela tem que colocar o cálcio no leite, não tem? Ela tira o cálcio de onde? Ela não mama. E a estrutura óssea dela é violenta, né? Então ela não mama, né? Ela tira do verde. O verde, geralmente, como regra geral, tudo que é verde tem cálcio, tá? Então, primeiro, o cálcio, só 30% do cálcio do leite é absorvido. Ainda bem. E esse cálcio que é absorvido, sozinho não resolve nada. Ele vai depositar em lugar que não devia, que nós chamamos de tecido mole. Então eu tenho que fazer... E o brasileiro, apesar de viver num país tropical, um grande problema do brasileiro é a deficiência de vitamina D. Porque a vitamina D é feita pelo sol. E todo mundo hoje tem o que eu chamo de heliofobia. A pessoa tem medo do sol. Fizeram a cabeça da pessoa que sol faz mal. Antes dos antibióticos, tudo era tratado com sol. Né? Você pergunta para o seu avô, tinha os solários. O cara tinha tuberculose, ia para o solário, tinha sífilis, ia para o solário, tinha psoríase, ia para o solário, para curar. Hoje você sai de casa e já passa um protetor solar. Né? Você vai no dermatologista, vai no médico, se cuida do sol, você não pode ficar. Isso aí é, infelizmente... E o sol é importante para a vitamina D. É fundamental para a saúde. O sol, e a maioria dos protetores solares não protege contra o raio que causa mal. Porque o sol é o seguinte, ele emite 3 ultravioletas. A, B e C. O C não chega aqui, então não tem o que você discutir. Vai chegar o A e o B. 95% que chega é A e 5% que chega é B. É ultravioleta B, que é o que produz a vitamina D. Só que, Fernando, os protetores solares, em geral, você comprar um na farmácia ali, ele protege contra o UVB, mas não protege contra o UVA. E o UVA é que causa envelhecimento da pele, o UVA é que causa câncer, entendeu? E o cara passa o protetor solar, vai para a praia pensando que ele está protegido. Pelo contrário, o tiro sai pela culatra, porque o raio que realmente causa o problema não está bloqueado. Então, qual que é a dica que tem que dar para a pessoa? Tem que ler no rótulo o quê? Lá no rótulo até mente, lá no rótulo fala assim, largo espectro. Você já viu falar de FPS, né? Já. O fator de proteção solar é 8, 20, 30, 60. A proteção contra o UVA chama PPD. O ideal é o PPD estar acima de 20. A Organização Internacional exige um PPD de 22. Eu sei que até para médicos essa linguagem está estranha, porque isso é coisa que não é divulgada. Entendeu? Eu tenho que ter o fator de proteção solar, o FPS, e eu tenho que ter o PPD. Quando eu tenho os dois, eu protejo contra o UVA e o UVB. Agora, existe um exagero muito grande na sociedade em usar filtro solar quando não deveria. Porque o que está acontecendo é como passa muito filtro solar, a mulher passa debaixo da maquiagem, eu não sei para quê, ela entra no carro, vai para o trabalho, vai para o shopping, volta, vai para o trabalho, entra, chega de noite, pega sol nenhum. Então, o brasileiro, 96% dos brasileiros, morando num país tropical, tem deficiência de vitamina D. Nós fizemos um trabalho com um colega nosso de Curitiba, fizemos 100 pessoas, 96,5% tinha deficiência de vitamina D. Os 100 primeiros pacientes seguidas, ele mediu. Então, isso é a tônica. Em San Diego, na Califórnia, que é a terra onde brilha o sol, 85% tem deficiência de vitamina D. Então, isso é um problema muito sério.
E hoje nós sabemos que quem tem deficiência de vitamina D tem mais predisposição a infarto, tem mais predisposição a câncer, tem mais predisposição a doenças autoimunes. Se você me perguntasse aqui agora, doutor Lair, o senhor conhece alguma vitamina anti-câncer? Eu digo, conheço. Alguma vacina anti-câncer? Eu digo, conheço. Se você mantiver os seus níveis de vitamina D3 no sangue acima de 50 nanograma por ml, você irá prevenir 85% dos cânceres que você viria a ter na sua vida. Está publicado. Então existem trabalhos científicos... Muitos trabalhos, não é pouco não. Que determinam que a normalidade dos níveis da vitamina D... é fundamental na prevenção de câncer. Mama, próstata. Mais de 80%... 85%. Se você mantiver os seus níveis de vitamina D3 no sangue acima de 50 nanograma por ml, você vai prevenir em torno de 85% dos cânceres que você viria a ter na sua vida. Isso é muito importante, doutor Lair. E como que se repõe? A primeira dica é tomar o seu solzinho. O ideal seria a pessoa tomar 10 a 15 minutos de sol por dia, tá? De preferência ao meio-dia. Olha como é que vai. Você aprendeu o seguinte, não pode tomar das Só 10 às 2. Dá câncer. Eu digo ao contrário, você tem que tomar ao meio-dia, você não vai ficar torrando no sol, mas ao meio-dia é quando você mais produz vitamina D. É onde o sol, ainda mais se você mora no sul do país, na época do inverno, não adianta você tomar sol, porque aquele sol lá não resolve. Sol do meio-dia resolve. É isso aí também, é toda mudança de paradigma, né? Eu dou aula para dermatologista, você vê as brigas que dá, a confusão danada. Deve ser interessante. Porque, é muito interessante, vale a pena assistir. Então é o seguinte, esse problema existe, ele é muito sério. Então, isso é um jeito. O outro jeito é você ingerir alimentos altos em vitamina D. Você lembra do óleo de fígado de bacalhau que a sua avó falava que você tinha que tomar antes de sair de casa? Aquilo é rico em vitamina D. E hoje, felizmente, existe suplementação. Você pode comprar vitamina D, D3 e ingerir ela 5, 10 mil unidades por dia. Líquido ou cápsula? Pode ter cápsula, pode ter líquido, pode ter sublingual. Hoje tem injeção. Tem gente que faz cada 6 meses uma injeção com quantidades grandes de vitamina D. Hoje está sendo usado... injeção em grande quantidade também não faz mal o excesso? Não, não faz mal. Existe um mito de que ela poderia ser tóxica. Você, meu colega que está me assistindo, você nunca viu, nem nunca irá ver uma intoxicação por vitamina D. Para uma pessoa se intoxicar com vitamina D, ela tem que tomar 40 mil unidades por dia por mais de um ano. Tem um caso descrito na literatura. Pra você ter uma ideia. Muito improvável isso daí. É totalmente improvável. Estamos conversando aqui com o Dr. Lair Ribeiro, um assunto interessantíssimo e um assunto vai puxando o outro. Nós vamos chamar um intervalo comercial. Você está vendo aí na sua tela uma série de DVDs da coleção do Dr. Lair Ribeiro, tanto para a classe médica como para a classe leiga. É só você ligar para o telefone que está aparecendo na sua tela e também para o site que está à sua disposição. Nós vamos chamar o intervalo comercial e, na sequência, eu quero fazer a seguinte pergunta para o Dr. Lair Ribeiro. É verdade que protetor solar engorda e pode causar celulite? Daqui a pouquinho a gente volta. O corpo de um recém-nascido é constituído de aproximadamente mais de 80% de água. O corpo de um indivíduo adulto, em torno de 69%. O corpo de um idoso chega a ser até menos de 50%. Então, à medida que você vai envelhecendo, um dos mecanismos que vai ocorrendo é o mecanismo de desidratação. Você vai se desidratando aqui. Você vai de 80 para 70 para 50. Então, envelhecer, você podia dizer que é um processo de desidratar. Desidratação é um processo que acompanha o envelhecimento. 85% do cérebro é constituído de água. 92% do sangue é constituído de água. 87% do fígado é constituído de água. A água é o mais abundante nutriente do corpo. Então você vê que varia de proporção para proporção. Claro que a concentração de água no dente ou a concentração de água no osso é menor que a concentração de água no cérebro, no sangue ou no fígado. A concentração varia dependendo do órgão, a concentração varia dependendo da idade. Por isso que é difícil dizer exatamente quanto por cento é água. Porque que indivíduo nós estamos falando, que idade esse indivíduo tem, se ele está desidratado ou não, e que órgão desse indivíduo nós estamos nos referindo. Nós estamos referindo ao cérebro, ao sangue, ao fígado, ao dente, ao osso, e faz uma diferença muito grande.
O assunto água deveria ser o primeiro capítulo de todo o livro-texto de medicina, já que o elemento mais abundante devia ser o elemento mais estudado. Oba, tudo bem? Tá vindo novidade por aí, você está sabendo disso, né? Eu, Lair Ribeiro, vou ter um portal, Academia de Treinamento Lair Ribeiro. É uma oportunidade única, isso não aparece na sua vida todo dia não. Aproveita, porque logo, logo nós vamos fazer o lançamento. Já tem o pessoal se inscrevendo, se preparando. Eu acho que você devia de entrar nessa, nem que seja para testar, para ver se funciona ou não. Aí você vai ver se o que eu estou falando aqui é verdadeiro ou não. Mas primeiro você tem que checar. Portanto, aproveite, tá? Estamos de volta aqui com o programa Repórter Saúde, edição especial. Estamos aqui na casa do Dr. Lair Ribeiro. Nosso tema nesse bloco, vitamina D e protetor solar. A importância da vitamina D como prevenção de mais de 85% de cânceres. Protetor solar engorda e causa celulite? Essa é uma pergunta que as mulheres estão atentas. Dependendo do protetor solar, sim, porque existem certas substâncias nos protetores solares que têm o que se chama estrogenicidade. Estrogenicidade significa que funciona como estrogênio. São xenoestrógenos. E isso é absorvido na pele e o estrogênio, ou aquilo que se comporta como estrogênio, aumenta o volume de gordura, tá? Faz lipogênese, que a gente chama, aumenta a gordura. Então, tem casos de pessoas que fazem abuso de filtro solar e que engordam. Eu encontrei uma moça uma vez que ela tinha engordado 7,5 kg em 11 meses, usando um protetor solar, fator de proteção solar 100, que nem tem no Brasil. Ela comprou nos Estados Unidos, eu orgulhosamente estava usando aquilo num voo de avião, que eu estava fazendo de Belém para São Paulo. Eu terminei meu trabalho, fui no final do avião tomar uma água, aí ela me reconheceu, falou assim, doutor, eu quero mostrar uma coisa para o senhor que o senhor nunca viu. Aí ela puxou um tubinho com fator de proteção solar 100. Falei, para que você usa isso aqui? Falou, porque eu trabalho aqui no avião. Falei, mas aqui não entra ultravioleta, aqui entra raio cósmico, não tem nada a ver com isso. E é importante também se proteger contra raios cósmicos, mas não tem jeito de proteger, por isso que quem trabalha em voos envelhece mais rápido, você pode observar isso, pilotos, aeromoças envelhecem mais rápido. Aí eu falei, isso não tem razão nenhuma. Aí eu fui investigar com ela, ela tinha engordado 7,5 kg em 11 meses, e era por causa daquilo. E o estrogênio também provoca celulite. Você vê que o homem, raramente você vê homem com celulite. Aquele que tem celulite é porque ele tem excesso de estrogênio. Ele tem alguma coisa errada. E a mulher tem celulite, porque ela tem estrogênio. Então, muitos protetores solares, infelizmente, já banidos na Europa, banidos nos Estados Unidos, ainda continuam sendo vendidos nas farmácias brasileiras. E eles têm estrogenicidade. Eles são absorvidos e funcionam como se fosse estrogênio. E isso dá consequências. Mas estrogênio não é um hormônio feminino? Mas de tudo, a água em excesso mata, você concorda? Se você tomar um galão de água de hoje para amanhã, você vai ter que terminar no hospital. O estrogênio também, se ele tiver predominante, e hoje tem uma doença chamada predominância estrogênica, se ele tiver predominante, ele começa a prejudicar. Então, tudo, ainda mais os hormônios têm um equilíbrio. O grande problema hoje é a estrogenicidade, no homem também. Isso também está acontecendo no homem. Por exemplo, se você toma um café muito quente, num copinho de plástico, daqueles quase transparentes, que é mamão, aquilo ali libera xenoestrógeno. E você vem do petróleo, entra no seu corpo e funciona como estrogênio. Aí o homem começa a ficar barrigudinho, começa a crescer a nádega, começa a ter corpo de mulher, porque está tomando 10 cafezinhos por dia naquele copinho. Eu queria abordar um assunto agora que a palavra estrógeno, xenoestrógeno, me lembrou de um outro assunto que o senhor defende muito. Eu queria começar um assunto falando sobre a importância da água. Sim. Falar um bloco especial aqui. Eu sei que o senhor defende muito esse tema, a importância da água, que a gente hoje não está tomando a água da maneira correta e nem da forma correta. Eu queria então abrir esse espaço. Por que é importante nós tomarmos uma água ideal? Pois é, você vê que interessante. O corpo, em torno de 70% do corpo é água. Varia de uma criança para um idoso. A criança chega a ser 85%, um recém-nascido 85% é água. Um idoso é 60%.
Então, em torno de 70% do adulto é água. E isso não é nem discutido na faculdade de medicina. A primeira aula da faculdade deve ser sobre água. E nós entendemos muito pouco de água. Então, a água, eu tenho inclusive um DVD sobre isso. A água, para ser potável, não é só ela ser pura. Isso é o pré-requisito. É a condição sine qua non, pureza. A pessoa fala, eu estou tomando aqui uma água Pura. pura. Quer dizer nada. Não está resolvido o problema. Não, primeiro o problema mais sério é o pH. O pH é o seguinte, o pH do sangue é de 7,35 a 7,45, tá? Senão a gente não vive. Então, tudo que baixa o pH do sangue, tem que haver um mecanismo compensatório do corpo. E isso causa problemas muito sérios, esse fato. Então, toda a água, para ser ingerida, ela tem que ter um pH acima de 7,45 para não ter que sacrificar o organismo. Então, além da pureza, um pH mais alto. Mais alto. Existem águas que, por exemplo, eu tomo na minha casa água com pH 10. Existe esse processo. Você hoje tem máquinas que fazem isso. Então você importa uma máquina que faz o pH 10, faz 10. Existem filtros também, que são à base de magnésio, que conseguem aumentar o pH da água. Você pega a água da torneira, coloca nesse filtro. Exatamente. O filtro filtra e aumenta o pH da água. Isso é uma coisa. De maneira natural. Sim, certo. Segunda coisa é o poder de oxirredução, é o redox que chama. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Quando a água é oxidante, o redox é positivo. Quando a água é antioxidante, o redox é negativo. A água oxidante é ruim. É ruim. Envelhece você mais rápido. A água oxidante também envelhece. Também envelhece e predispõe a doença. Você vai ver os lugares dos povos onde vive muito. Vai em Okinawa, por exemplo, onde vive muito. É o lugar do mundo que mais tem centenários per capita. É Okinawa, no Japão. A água lá é alcalina. Então, todos esses runa, a água é alcalina. Então, esses estudos todos foram feitos já mostrando a importância da água, que é o nutriente que você mais usa. Não só você bebe, mas você está cozinhando, a sua comida, 90% é água. Então, a água é um nutriente. É um nutriente. Então, você falou da pureza. Falei da pureza, falei do pH, falei do redox. Tem que falar do poder da tensão superficial da água, é muito importante, porque a água, quanto menos tensão ela tiver, mais fácil ela sobe no capilar. Vai ter um lugar que ela tem que ir quase que contra a gravidade. Mas ela tem que hidratar lá o dedão do pé até o último fio de cabelo. Então é muito importante ela ter uma tensão superficial baixa. Você imagina se ao invés de água fosse um óleo, não ia circular bem. Quanto menos a tensão superficial, mais fácil circula. E ela tem que ter condutibilidade. Por exemplo, levanta o braço. Eu fiz um comando, esse comando foi através dos nutrientes que estavam na água que eu bebi. Então você falou 5 características de uma água ideal para se beber. É a pureza, é o pH, é o redox, é o poder é o redox, é a condutibilidade e a tensão superficial. Isso é possível hoje nós tomarmos essa água através de filtros disponíveis? Através de filtros e aparelhos disponíveis onde isso faz essa transformação. Isso é possível hoje. Tá. Mas hoje existe no mercado a ideia da água mineral, que você compra de galões de 20 litros, e também nas gôndolas, galões menores, e a água mineral que todo mundo sai com garrafinha plástica. Então a pessoa tomando essa água mineral está tranquila? Não, não está tranquilo pelo seguinte, eu vou te falar. Porque, a não ser que a água fosse produzida no fundo do quintal, se ela é produzida longe de onde você mora, e ela é transportada, ela não vai ser transportada de avião, você concorda? Ela vai ser transportada de caminhão. Um caminhão. Vai chegar uma hora que é meio-dia, não vai? Vai. O sol está batendo forte naquelas garrafas de plástico. Quando o sol bate forte na garrafa de plástico, ele libera xenoestrógeno. No plástico da garrafa do garrafão tem o xenoestrógeno. Tem o xenoestrógeno. Tudo que vem do petróleo tem xenoestrógeno. Aquela garrafa é feita de produto de petróleo. É um elemento químico que vai ser transferido para a água que você vai beber daqui a pouco. Exatamente. Então, teoricamente, você pode ter uma água que engorda. Uma água que engorda. Claro, porque se ela veio de muito longe, você mora no Ceará e comprou uma água de Porto Alegre, e ela viajou de caminhão 5 dias. Para chegar lá, o sol bateu nela, naquelas garrafas várias horas por dia. Concorda? Sim. Liberou xenoestrógeno. Agora você põe aquilo te engorda. Então é uma água que... Esse aqui é o problema das garrafas. Só estaria boa para tomar se fosse lá na fonte. Lá na fonte. Agora o transporte matou a água. Tem que ver como é que é o processo de transporte. Como é que eles protegem isso do sol. É mais ou menos assim, você quer ver? O seu telespectador vai adorar isso. É a mãe, coitada, que não sabe,
que esquenta a mamadeira da criança no micro-ondas. Mas isso, 99% faz isso hoje. Mas deixa eu te falar o que acontece. Quando você pega aquela mamadeira de plástico e coloca no micro-ondas para esquentar o leite, o calor do micro-ondas libera xenoestrógeno no leite, porque aquilo ali é plástico. Então você não pode esquentar nada no micro-ondas dentro de plástico. Para que serve o micro-ondas, então? Para jogar fora. Micro-ondas é um problema, meu querido. Tem uma praticidade, mas isso que você acabou de falar... Paga-se um preço. Tudo que você esquentar no micro-ondas... Por exemplo, se você esquentar um alimento no micro-ondas, você faz uma desnaturação das proteínas. Se eu esquentar um pedaço de carne no micro-ondas, não é o mesmo produto que entrou. O que vai sair é diferente do que entrou, porque há uma desnaturação das proteínas. Você vai se alimentar, mas não vai se nutrir. É verdade. Vai só te engordar aquilo ali. Mas o pior de tudo é o fato são as mães com as mamadeiras. Então, você que está me assistindo, por favor, nunca esquente uma mamadeira de plástico no micro-ondas. Nunca. Banho-maria. Banho-maria. E também tem um elemento químico no plástico chamado bisfenol A. Bisfenol A. Tem, o bisfenol A é outro, é um xenoestrógeno. Tem vários xenoestrógenos. O bisfenol A é um deles. Tá? O fitalato é outro. E assim vai, tem uma gama, tem 300 deles. E normalmente esses depósitos de água mineral dos galões ficam ali em posto de gasolina, fica na calçada tomando sol, então, isso também já está prejudicando. Está tudo prejudicado ali. O mesmo problema que nós estávamos falando do filtro solar está ali. Aquilo ali, aquelas substâncias também são estrogênicas. O xenoestrógeno, ele é estrogênico. Quando ele cai no corpo do homem, por exemplo, ele destrói a produção de espermatozoide. Então tem muito casal querendo fecundar, querendo ter filho, não tem. Você vai ver o espermograma do marido está baixo, é porque ele está tomando água que vem de longe. Então, ou ele está tomando coisa que foi esquentada no micro-ondas. Aí está a coincidência, então, do aumento da infertilidade. Exato. É pelo xenoestrógeno. É no hábito da vida moderna. Mas ninguém fala disso, né, querido? Tem muita gente escutando isso pela primeira vez, porque a pessoa fala o seguinte, a modernidade está ótima. A modernidade é muito boa, mas você tem que entender os problemas que a modernidade traz e evitá-los. É muito prático o micro-ondas, mas o preço que você paga para a sua saúde é tão grande que eu aconselho... Eu não como nada, eu não ingiro nada que venha de micro-ondas, nada, zero. Se esquentar minha sopa no micro-ondas, eu não quero a sopa. E então o micro-ondas, além de fazer esse mal da própria esquentar a mamadeira, então todos os alimentos, ele quebra a proteína, não fica nada. Ele desnatura as proteínas. Desnatura, não tem Aí não tem a mesma propriedade. Você vai dizer, mas desnatura quanto? Vamos supor 20%. Mas o 20% é 20%, entendeu? Tá. Chegando em casa eu vou entregar o meu micro-ondas para o lixo eletrônico. Falando em água, que eu estou aprendendo aqui hoje, que água é muito importante como elemento nutritivo que o senhor acabou de falar, mas tem outra característica na vida moderna que eu queria entender um pouco melhor. Cloro e flúor. Tá bom. Deixa eu te falar. Se você olhar na tabela periódica, até arrepia de eu falar isso, né? Lá na tabela periódica tem lá os chamados halogênios. É o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. São primo-irmãos. Vamos pôr assim. Da mesma família. Da mesma família, 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. O iodo é usado na tireoide. Importantíssimo para a tireoide. Uma regra dos halógenos é o seguinte, quanto mais leve, mais fácil tomar o lugar do outro. O flúor é o mais leve, depois é o cloro, depois é o bromo, depois é o iodo. Iodo é mais pesado. Iodo é o mais pesado dos 4. Então, por exemplo, o flúor é o pior deles. Ele toma o lugar do iodo. Ele empurra o iodo e fica no lugar do iodo. Só que na hora de fazer o hormônio da tireoide, que é feito de iodo, o flúor entra no lugar. Faz um hormônio com flúor. Inclusive, quando você mede no laboratório, o laboratorista que está medindo lá o hormônio, ele não sabe se é de flúor ou se é de iodo. Não tem essa distinção no exame. Só que aquele hormônio não funciona. Então, olha o que acontece. O paciente vai ao médico, ele pede o exame de sangue. Aí ele volta o exame e fala, ó, você não tem nada na tireoide. Mas, doutor, eu não consigo emagrecer, meu cabelo está caindo, a minha unha está quebrando, eu tenho dificuldade de evacuar, entendeu? Eu não durmo direito, entendeu? Eu estou cansado, eu estou com fadiga. Não, isso é da sua cabeça. Mas foi intoxicação pelo flúor. Você tem o flúor na água e você tem o flúor na pasta de dente. Na pasta de dente, que é pior ainda, porque é 1000 vezes a concentração. Então, você tem que escovar dente com pasta sem flúor. Mas flúor não é bom para as cáries?
Não, não é bom para as cáries. Aqui agora eu vou arrumar uma briga com os dentistas. O problema de eu dar entrevista, eu procuro não dar mais entrevista, porque eu só crio problema. Eu vou criando inimigos, esse é o problema. Não, as cáries começaram a cair antes da introdução do flúor. O flúor é um veneno que eles não sabiam o que fazer com ele. Aí jogaram Você na está água. falando que flúor é um veneno na indústria É um veneno. química. É um veneno. É um produto de indústria química. Qualquer indústria química gera flúor. Eles não sabiam o que fazer com isso, jogaram na água. Hoje nós sabemos que flúor faz envelhecimento prematuro, que flúor causa câncer, que flúor lesa o cérebro. Mas na água ele ainda é pouco. A pasta de dente ele é pior ainda. Entendeu? Então esse é o flúor. Agora vamos para o cloro, que é o primo irmão. O cloro você tem ele na água, ele entra no seu corpo, ele é altamente prejudicial, inclusive na água do banho, que é o pior, porque quando você esquenta a água, o cloro vira um gás venenoso. Então, por exemplo, quem faz no Brasil uma sauna úmida está prejudicando a saúde. Sauna é um grande remédio, seca. Para você fazer uma sauna úmida, a água tem que ser tratada no mínimo com ozônio. Ela não pode ser tratada com cloro, porque se ela é tratada com cloro, na hora que você esquenta o vapor, sai um gás venenoso à base de cloro, que são os clorocarbonados. O mesmo acontece no seu chuveiro. Quando você está tomando um banho quente, você toma um banho quente e aí sai o cloro da água na forma de gás. Você inspira aquilo. Absorve mais, então, pelo banho e pela pele do que no copo d'água. Isso, mais ainda. Então, hoje, por exemplo, existem filtros que você adapta, eu tenho na minha casa, que você adapta no chuveiro para não deixar o cloro sair. Aí você toma um banho mais saudável. Mas ninguém se preocupa com isso, ninguém sabe que isso existe. Só pelo fato de você não saber que não existe, não significa que não esteja lhe incomodando. Então, uma pessoa que toma 2 banhos de chuveiro quente por dia, num lugar onde tem cloro, essa pessoa pode desenvolver hipotiroidismo por essa razão. Porque o cloro também tem essa capacidade de ir lá empurrar o iodo e entrar no lugar dele. E não cumprir a função. Entendeu? Então, esse é outro problema sério. Ele substitui o iodo mas e substitui erradamente na formação da Ele molécula. substitui na molécula, mas não substitui na funcionalidade. Cloro e flúor estão associadas a quais tipos de doenças, segundo os estudos científicos? Eu diria que praticamente todas. Todas as doenças? Todas. Inclusive o flúor aplicado dá fluorose, o dente fica com mancha. Essa aplicação de flúor no dentista é um problema muito grande. Muito grande lá mesmo. Fora, Europa, e eu vou te Estados dizer Unidos. que sabe quem está mais doente? O dentista. O dentista não sabe disso. O dentista está com problema, ele está com um problema de hipotiroidismo, ele tem predisposição a infarto, ele tem predisposição a suicídio. Você sabe que a incidência de suicídio no dentista é muito alto, né? Na odontologia, sabia disso? Não sabia. Altíssimo. Então, isso tudo é aquele que faz o flúor e aquele dentista que trabalha com amálgama, que é outro problema sério, que é o mercúrio, aquelas obturações de amálgama. E você entra no YouTube, digita que você vai ver filmes onde a pessoa que tem uma obturação de amálgama, cada vez que ela morde, sai um gás de mercúrio venenoso e aquilo ali lesa o cérebro. É uma coisa impressionante. E o dentista, você imagina um dentista que trabalha com flúor e trabalha com mercúrio. Fala, isso é bobagem, isso não existe. Está aí na literatura para quem quiser ver, pô. É só você entrar no Amazon.com e digitar lá que você vai ver que tem uns 30, 40 livros só sobre o assunto. Só sobre o assunto. E a base dessas doenças está relacionada à água maltratada ou consumida dessa forma industrializada. Inclusive, o flúor é acrescentado na água. Não todos os estados brasileiros, mas a maioria. Não todos os estados americanos, mas a maioria. Agora, os países mais inteligentes, como a Inglaterra, como a Suécia, como a Holanda, como a Dinamarca, como a Noruega, nunca deixaram colocar o flúor na água. Lá não existe flúor na água. Então, entendeu? Países mais inteligentes, mais desenvolvidos... não deixaram colocar. Hoje, nos Estados Unidos, tem, se não me engano, não vou garantir, mas mais ou menos, em torno de 14 estados onde já fizeram passeatas e tiraram o flúor da água. Para terminarmos esse bloco, então, aqui, água é fundamental, mas a água bem tratada. Que tem essas características de pH, redox, condutibilidade, tensão superficial, entendeu? Tudo isso, pureza, tudo isso. Eliminar o cloro também do banho é fundamental. Eliminar o cloro do banho é fundamental, porque principalmente o banho quente. O banho frio também, o cloro pode ser absorvido, mas é pouco.
Agora, o banho quente forma-se um gás venenoso. Então, Aqui eu estou lembrando das mamães dando seu primeiro banho na banheirinha ali do neném, que é a água do chuveiro. Então isso também já começa o malefício lá no neném. começa, infelizmente, antes do neném nascer. Eles fizeram um estudo agora na Universidade de San Diego, Califórnia, onde eles examinaram o sangue do cordão umbilical de bebês que tinham acabado de nascer. A criança já nasce com mais de 100 produtos químicos que não pertencem a ele, já contaminado, porque a mãe passa na placenta, passa para o filho. Em plena gestação já vai ficando doente, começa a doença degenerativa aí. Eu digo que viver hoje faz mal para a saúde. Frase impactante. Viver hoje é prejudicial à sua saúde. Por isso que é a importância de você estar bem informado. O programa Repórter Saúde faz aqui o seu trabalho, o seu dever de casa, que é levar a informação para você. Mas como o próprio Dr. Lair disse no começo da entrevista, todas as informações que estamos passando para vocês aqui são informações com bases científicas, mas a web está aí para você poder navegar e ficar à vontade. Não acredite em mim, cheque. Agora, é complicado discutir isso, porque cada vez que eu falo alguma coisa, eu estou batendo com o interesse de alguém. Não é verdade? Isso é complicadíssimo. Mas a bandeira que o senhor defende é a saúde, então é uma bandeira Eu muito digo nova. o seguinte, se você ficar sabendo que o Lair Ribeiro morreu, não é de morte natural. O programa Repórter Saúde vai chamar mais um intervalo comercial. Você está vendo aí na sua tela esse DVD, Envelhecer Sem Ficar Velho. Telefone para você adquirir, o site para você adquirir e daqui a pouquinho mais informações com o Dr. Lair Ribeiro. Existe um exagero enorme nessa história de baixar colesterol. Cuidado. Se você está tomando remédio para baixar colesterol, você toma cuidado, porque o remédio prejudica mais do que o colesterol alto. O colesterol, ele é um defensor do corpo. O colesterol sobe muitas vezes porque a sua tireoide não está funcionando bem. Por um mecanismo de compensação, o colesterol sobe. Você vai lá e pá no colesterol. Você não resolveu nada. A tireoide estava com problema. O colesterol subiu para ajudar. Aí você vai lá e prende ele, porque está na cena do crime. Ah, foi pego na cena do crime. Ele é criminoso. Não, querido, ele era a polícia que foi lá. Então eles confundiram as coisas. E começaram a dar remédios que são altamente venenosos. E olha que eu passei 8 anos e meio da minha vida na indústria farmacêutica. Eu já tive do outro lado, eu sei o que eu estou falando. Então, remédios que destroem uma série de coisas importantes no seu corpo, e o sujeito fica preocupado com o número do colesterol. Aí ele fica deprimido, tá? Ele tem câncer, porque está com o colesterol muito baixo. Não resolveu nada. Porque a estatística mostra que não resolve nada. A retangularização da curva da longevidade, a compressão da morbidade, é principalmente feita através de estilo de vida e nutrição. Não há necessidade de remédio. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12 na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta-bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha. Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio, querido. Eu nunca pus um remédio na boca. Oh, mas isso aqui não. Isso aqui é suplemento. O que é isso? Isso é ômega 3. Ômega 3 está no meu corpo, pô. Quando eu giro uma cápsula de ômega 3, o corpo sabe o que fazer com isso. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é magnésio. Magnésio tem no meu corpo, ele sabe o que fazer com isso. É muito diferente você colocar um suplemento e você colocar um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Pô, esse médico é milagroso. Não, eu só parei os remédios. Só isso. Porque está tudo envenenado. Oba, tudo bem? Tá vindo novidade por aí, você está sabendo disso, né?
Eu, Laí Ribeiro, vou ter um portal, Academia de Treinamento Laí Ribeiro. É uma oportunidade única, isso não aparece na sua vida todo dia não. Aproveita, porque logo, logo nós vamos fazer o lançamento. Já tem o pessoal se inscrevendo, se preparando. Eu acho que você devia de entrar nessa, nem que seja para testar, para ver se funciona ou não. Aí você vai ver se o que eu estou falando aqui é verdadeiro ou não. Mas primeiro você tem que checar. Portanto, aproveite, tá? A Repórter Saúde de volta aqui pela sua TV Cidade. Glúten é uma palavra hoje que muito se fala por nutricionistas, por médicos, a mídia também. Olha, esse alimento não contém glúten. Doutor Lair, na verdade, o que é o glúten e o que ele faz no organismo? É o seguinte, existem certos cereais, principalmente o trigo, o centeio, a cevada, que tem uma proteína que se chama glúten. Nos últimos anos, esses cereais vêm sendo trabalhados para aumentar a concentração de glúten, que isso é bom para quem produz. Só que o glúten, ele pode ser remédio, pode ser alimento para a maioria, mas pode ser veneno para muitos. E é uma proteína muito difícil de ser metabolizada. E quando ela existe dentro dessa proteína, chama gliadina, e a outra chama glutenina. E a gliadina é a que causa mais os problemas. Quando essa gliadina bate no aparelho digestório, ela tem uma certa dificuldade em digeri-la. E essa não digestão apropriada cria uma reação no organismo, onde a membrana do intestino fica como que buracos. E aí começa a entrar no sangue proteínas que não foram digeridas. E quando entram proteínas que não foram digeridas no sangue, imediatamente o corpo cria uma coisa que chama anticorpo contra aquela proteína. Só que às vezes entra uma proteína onde 3 ou 4 ou 5 aminoácidos dela parecem com a da tireoide. Quando cria o anticorpo contra aquela proteína, agora criou um anticorpo contra a tireoide. Então eu vou fazer uma afirmação aqui forte. 99,99% das doenças autoimunes começa no intestino. Lúpus começa no intestino. Esclerose múltipla começa no intestino. Esclerose lateral amiotrófica começa no intestino. O chinês já dizia, há mais de 1000 anos atrás, que toda doença e toda saúde começa e termina no intestino. Então, quando o intestino abre, chama tight junctions, junções estreitas. Quando ele abre isso e permite entrar coisa que não era permitido, ele começa a causar uma série de problemas. E o glúten faz o buraco no intestino. Em 1888, o Dr. Samuel Dee, na Inglaterra, descreveu o que nós em medicina conhecemos como doença celíaca, que é uma doença que ocorria na pediatria, onde a criança ficava barriguda, tinha diarreia, não crescia, etc, etc, etc. Hoje nós sabemos que além dessa doença celíaca clássica, existe uma ação sistêmica da doença celíaca não manifestada no intestino. Vou te dar um exemplo. Alguém chega para você e fala assim, na nossa família, quando os homens chegam em volta dos 55 anos, eles começam a tremer. E o médico fala que é tremor familiar. Claro, ocorre na família, tem que ser tremor familiar. Então, tremor familiar. Ah, o meu pai teve isso, meu avô teve isso, meu tio-avô tem, meu primo tem. Aí você vai ver a base é o glúten. Porque nós também herdamos essa predisposição à sensibilidade ao glúten. Então, se eu tenho sensibilidade ao glúten, e isso é silencioso, ninguém sabe, dos 20, 30, 40 anos para a doença se manifestar, e eu vou lá e manifesto um tremor, é porque essa reação do glúten foi no meu cerebelo e destruiu as células de Purkinje, que fazem a coordenação. Então eu perdi o controle. Eu pego um paciente desse, eu tiro totalmente o glúten dele, e em 2, 3 semanas ele pode até parar de tremer. Agora, como que eu faço para saber se eu tenho essa sensibilidade ou não? Tá. Existem exames de sangue e existem biópsias. Existem 3 exames de sangue importantes. É um que mede o anticorpo antigliadina, o outro anticorpo antiendomísio e o outro anticorpo antitransglutaminase tecidual,
falando nome difícil aqui. Então, mas esses exames, eles não são 100% confiáveis. Nem a biópsia é confiável, porque você imagina que eu vou ali no mar e pego um balde d'água e não vem peixe. Eu posso dizer que o mar não tem peixe? Não, não veio no balde. Eu posso biopsiar num lugar que não tinha. Eu não posso biopsiar o intestino inteiro. O intestino inteiro, se você esticar ele dá uma quadra de tênis. Dá para você imaginar? Uma quadra de tênis, exatamente. É enorme. Então, você imagina, eu vou biopsiar um lugar, numa quadra de tênis. Pode não dar nada. Então, nem a biópsia. O que resolve é assim. A pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu tenho uma enxaqueca há 30 anos. Eu já fui até nos Estados Unidos. Eu não consigo curá-la. Aí eu digo para ela assim, vamos tirar o glúten por 15 dias? Vamos ver o que acontece? Aí ela tira o glúten por 15 dias, ela volta e diz, doutor, eu não tive enxaqueca mais. Do dia que eu tirei o glúten, nunca mais tive enxaqueca. Pronto, está matada a charada do ponto de vista prático. Assim, quando você não tirar o glúten, você não vai ter enxaqueca. Que, aliás, é muito comum isso. Quem está nos escutando, se você tem enxaqueca e ninguém resolveu até hoje, você acaba de resolver a solução. Como é que tira o glúten? Você não pode comer nada que tenha trigo. Você não pode comer pão. Hoje você vai num supermercado, tem uma gôndola especial que diz assim, sem glúten. Então você tem pão sem glúten, você tem massa sem glúten, macarrão, talharim sem glúten. Hoje não é problema mais. E mesmo para pessoa saudável, hoje, o glúten ainda prejudica. Porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou 4 vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten. Porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê, isso causou esse problema. O pão integral faz parte da dieta do pão integral o glúten. Olha que coisa absurda. Quer dizer, eles não sabiam disso. Isso aí antigamente não tinha problema. Então, eu como pão integral, pior ainda. Tá? Então, a indústria alimentar, para ter mais lucro, render mais, coloca o glúten. Isso. Esse pão que não é fermentado, como é que chama? Pão libanês? Como é que é? Sabe qual que eu estou falando? É o pão árabe, né? Pão árabe. Esse pão árabe é pior ainda, porque nem é fermentado. O glúten está ali, mas muito. É uma coisa simples, objetiva. A pessoa para de tomar remédio porque ela eliminou a causa. Enquanto ela está tomando remédio para enxaqueca, ela está tratando o efeito. Quando ela tira o glúten, então ela tira o trigo, ela tira o centeio, ela tira a cevada, não pode beber cerveja. E eu aconselho a tirar a aveia. Por que eu aconselho a tirar a aveia? Não é porque a aveia causa problema de glúten, é porque a aveia é armazenada, estocada, empacotada no mesmo galpão onde empacota o trigo. Então tem uma contaminação cruzada. Então o ideal é você tirar trigo, centeio, aveia e cevada. Tira da sua alimentação. Pode comer tudo, menos isso. E aí aquele problema passa. Aí a pessoa melhora a visão. Se ela tiver um problema visual por problema de glúten, porque o glúten ataca qualquer coisa. Ele faz a pessoa ficar diabética. Ele faz a pessoa ter hipotiroidismo. Claro que se você ficou 40 anos comendo glúten sem poder, e a doença é silenciosa, quando você tira o glúten, a melhora é absurda, mas não resolveu todo o problema. Agora o seu intestino está cheio daqueles buracos. Aí você tem que fazer um tratamento no intestino, que não é feito com remédio, é feito com dieta, é feito com probióticos, é feito com fermentados, entendeu? Bacilos, levedura. Aí ajuda bastante. Muito. Então a pessoa tem que tirar o glúten, tem que parar de jogar gasolina no fogo e tem que apagar o fogo. Não adianta só você parar de jogar gasolina no fogo. Você tem que agora apagar o fogo, porque o seu intestino está inflamado. Então mas é possível através de uma dieta? Claro, curcumina, que nós estávamos falando, o açafrão da terra, faz uma diferença enorme. Aí a alimentação vai ajudar bastante. Vai ajudar. O jeito como você se alimenta faz uma diferença. Quando o senhor falou farinha de trigo, a gente lembrou da cor branca. E eu queria falar um pouquinho agora sobre o açúcar e sobre o sal, que são os alimentos brancos, aí no caso, que fazem muito mal para a saúde, é verdade? É verdade. O cloreto de sódio faz muito mal, mas o sal faz bem. Olha o paradoxo. O sal integral faz bem. Só que quando eles refinam o sal
para fazer aquele pozinho branquinho bonito para colocar na mesa, eles usaram produtos químicos para poder fazer o sal clarear. E aquilo ficou lá. E tiraram os 80 e poucos minerais que estavam lá. Quem está falando para vocês é um cardiologista. Eu sei que isso aí vai ser impactante para você, porque vai parecer um absurdo. Quem usa cloreto de sódio, a pressão sobe. Quem usa sal integral, a pressão baixa. Muitos pacientes tratam pressão alta com sal integral, porque quando você ingere o sal integral, lá tem magnésio. E muitas pessoas são hipertensas, têm pressão alta, por deficiência de magnésio. E quando eles mudam para o sal grosso, o sal de churrasco, não adianta você comprar um sal marinho refinado. O sal marinho refinado, você só vai gastar mais dinheiro, porque virou aquele pozinho branquinho. O sal bom, ele não é branco, ele é meio cinzento. Entendeu? Mas que sal que seria? Porque a pessoa em casa deve estar perguntando, onde que eu compro esse sal? Como é que o melhor deles chama-se sal rosa do Himalaia, que é importado no Brasil, vai nas casas de produtos naturais, e eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não tem nada a ver com nada, não precisa ser propaganda, um garoto propaganda de ninguém. Existe um sal do Rio Grande do Norte, de Mossoró, que chama Sinsal, com C. Entra na internet, Sinsal. Aí você compra o sal marinho não refinado, que eles chamam de flor de sal. Aí sim, aí te faz bem. Aí, aliás, até deve ingerir. Tá. Doutor Lair, qual a importância do magnésio? O magnésio, eu poderia conversar com você aqui umas 10 horas sobre isso. A maior autoridade em magnésio no mundo é brasileiro. Chama-se Arnoldo Veloso, um médico de 84 anos em plena atividade, em Brasília. Entendeu? O magnésio, precisa ver o que o magnésio não é bom. O magnésio, que se você tiver dor, você cura com magnésio. Se você tiver tensão pré-menstrual, o magnésio ajuda tremendamente. Hoje existe uma deficiência de magnésio no mundo e também no Brasil. Então, só que o magnésio, para ser absorvido, o ideal é o magnésio quelado. Mas mesmo que você não consiga ele quelado, o cloreto de magnésio, que é muito barato, mais barato que água, existe um sistema aí onde você compra pacotinhos de 33 gramas de cloreto de magnésio para cada litro de água. Você joga aquilo na água de manhã e toma aquilo durante o dia. Tem gente que faz isso anos seguidos, não tem doença nenhuma, não tem nada, melhora tudo. E cloreto de magnésio, você compra 1 quilo de cloreto de magnésio por R$11, para você ter uma ideia. Então, magnésio é fundamental para a saúde básica. E hoje, inclusive, tem técnicas americanas, eu tenho magnésio que eu uso, que é transdérmico. Eu esfrego aqui na hora de dormir, ó, é um gel, igual eu faço com hormônios, hoje eu faço com magnésio. Cloreto de magnésio, você esfrega na pele, ele é transdérmico. E saúde cardíaca também magnésio é importante? O magnésio é o melhor antiarrítmico que existe, para você ter uma ideia. Melhor que qualquer antiarrítmico que você possa comprar, melhor que todos. Eu fui diretor da Merck Sharp & Dohme, e eu me lembro que na primeira reunião como diretor, eu na minha ingenuidade, levei a ideia de lançar magnésio como antiarrítmico. E claro, todo mundo riu de mim porque não tem patente. E a indústria farmacêutica precisa de patente, porque se uma empresa multinacional grande lança magnésio como antiarrítmico, ela abre o mercado, as outras vão no vácuo. Então, infelizmente, isso acontece. Bom, falamos então da farinha de trigo, da questão do glúten, do sal agora, e o pó branco, o açúcar. O açúcar é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje, porque a quantidade de açúcar que nós ingerimos hoje é em torno de 70 a 80 quilos por pessoa por ano. Por pessoa, 70 quilos ano? Ano. Porque você come açúcar de várias formas diferentes, né? Você está comendo um bolo, está comendo açúcar, um doce, né? Está adoçando um café. E aí isso cria um problema muito sério, porque o organismo está preparado para isso. Antigamente, você imagina um cara caçador, coletor, há 20 mil anos atrás. Onde é que ele ia arrumar açúcar? Não tinha açúcar. Se ele quisesse fazer uso de mel, ele tem que subir 14, 15 metros numa árvore para pegar o mel que fica lá em cima nas abelhas. Eles faziam isso, morria gente buscando mel, porque o sujeito subia e caía lá de cima. Então ninguém tinha coragem de ir lá tirar mel lá de cima. Primeiro que o cara subia lá, na hora que ele ia tirar o mel, as abelhas atacavam ele e caía lá de cima. Então você imagina o drama. Porque onde tinha floresta, a abelha faz no topo mais alto. Então você imagina, nem mel tinha acesso, para você ter uma ideia.
E hoje qualquer coisa, o açúcar hoje ficou barato, então é muito barato. E Então, faz mal para a saúde. Muito mal para a saúde, principalmente para o homem. Muito mal para a saúde. Por que mais para o homem? Porque o homem ele acaba tendo problema de impotência por causa do excesso de açúcar. A mulher já não é tanto, porque o órgão sexual da mulher não depende de ereção, né? Do homem depende de ereção, né? Então, E prejudica. para resolver o problema do açúcar, então, tem um adoçante aí. Não, pelo amor de Deus, fica com açúcar. O que o senhor me fala do adoçante? Deus hoje? me livre, o que eu te falo? Tirando o stevia, que só sobra o stevia, e a talmatina, que eles não têm acesso porque tem que ser comprado em farmácia, o resto tudo, qualquer um adoçante é pior que açúcar. Vamos pegar aspartame. O aspartame, quando ele cai no sangue, parte dele vira ácido fórmico, que é matador de formiga e causa lesão cerebral. Vamos pegar a sucralose, que é o mais vendido no mundo hoje. A sucralose foi descoberta na Inglaterra, um pesquisador indiano trabalhando com um pesquisador inglês, com aquela dificuldade de falar de sotaque de um para o outro, eles estavam desenvolvendo um inseticida. E aí ele desenvolveu, quando ele pegou a molécula, o pesquisador-chefe falou para ele, tested. Ele entendeu tasted, ele pôs na boca. O professor falou, tested. Ele entendeu tasted e pôs na boca. Ele falou doce, sweet. Ele falou, pô, você colocou isso na boca? Pois é, mas é muito gostoso. Aí eles lançaram como sucralose, como adoçante. É um inseticida para matar inseto. E é o que mais vende hoje Você no quer mundo. ver? Você quer ver? Eu faço um desafio. Pega seu açúcar, seu adoçante, coloca num canto do seu porão, você vai ver se barata chega perto. Açúcar, elas caem na mesma hora, estão lá. O adoçante nem inseto quer, nem barata quer. Então, essa história de que eu sou diabético e eu devo adoçar com adoçante artificial, isso é furado. Tá? Se você, na pior das hipóteses, você vai fazer uso de açúcar mascavo. Açúcar mascavo é nutriente, tem 80 e tantos minerais. O ideal é você aprender a tomar seu café sem açúcar. É assim que se toma café, é sem açúcar. Mas se você quiser pôr alguma coisa, ou você põe stevia, que é uma opção para o diabético, pôr stevia, ou você põe açúcar mascavo. Agora, você pôr adoçante artificial, eu tenho um kit de DVDs, o lado amargo dos adoçantes. É impressionante, se você ler na literatura, a destruição cerebral que ocorre com o uso... Tem gente, é o seguinte, tem uma xícara de café, 2 gotas adoçam a xícara, eles põem 10. Dá um esguicho, inclusive. Dá um esguicho. Aquilo ali, você pôr 2 ou pôr 10, a doçura é exatamente a mesma, porque já saturou. E aquilo vai só prejudicar. A stevia é uma planta e aí Stevia é natural. uma planta. Até agora, já pesquisou, nada se descobriu contra a stevia ainda. Eu não sei se vai descobrir alguma coisa, mas o que eu posso dizer de hoje, comparado com os outros, está muito na frente, muito na frente. Mas eu vou deixar bem claro aqui, entre adoçante artificial, com exceção da stevia, e açúcar, eu fico com açúcar, apesar de ser prejudicial. Doutor Lair, para a gente ir concluindo aqui, falamos de açúcar, a gente lembrou do diabetes. O que a gente pode falar hoje em termos de novidade, tratamento de diabetes e um pouco sobre essa doença que afeta, já é uma epidemia hoje? Né? É uma epidemia. Hoje tem uma doença nova que chama diabesidade. Já ouviu falar? É a combinação do diabetes com o obeso. Então, a Organização Mundial de Saúde criou um outro nome novo, chama diabesidade. É o que você mais vê no mundo crescendo hoje, é a doença chamada diabesidade, combinação de diabetes com obesidade. A obesidade propicia o desenvolvimento da diabetes. Então, quando você pega um paciente obeso, diabético, e trata a obesidade dele, em geral, a diabetes dele melhora absurdamente, a ponto, às vezes, de nem precisar remédio. Então, o paciente obeso diabético, eu tenho que tratar a obesidade dele, para poder resolver o problema. Entendeu? A base é a obesidade. A base é a obesidade. Eliminando a obesidade já... Você resolve 80% a 90% dos casos. Então, aí o problema é trabalhar a obesidade. E aí tem mecanismos que a gente gastaria um programa inteiro para discutir isso. Você vê que é o seguinte, cada pergunta que você me faz, você me coloca numa sinuca de bico, porque isso vai contra o que você conhece aí. O telespectador deve estar abismado aí, poxa. Tudo que o doutor Lair está falando não bate com o que eu conheço. Querido, eu estudo 12 horas por dia e pesquiso o que tem de novo.
Essa é a minha missão. E eu sei que é perigoso eu estar falando o que eu falo, mas eu tenho que falar, pô. Eu não posso falar, deixar de falar, entendeu? O que eu posso fazer? E a obesidade é um mal hoje da vida moderna, né, que está associada ao prazer, as pessoas estão comendo muito e, logicamente, já tem até consciência que vão ficar doentes. Mas aí Não, e vai principalmente ingerindo, porque deixa eu te falar isso. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. 31 tinha açúcar. Eles põem o açúcar para dar volume e põem sal. Você compra um pão salgado e, na realidade, você está comendo um pão doce e não sabe. Tá? Você imagina. Isso nos Estados Unidos, você imagina aqui. Então, por quê? Porque hoje você coloca o xarope de milho. Esse é que é o grande problema. O xarope de milho, ele é muito mais doce que o açúcar, muito mais prejudicial que o açúcar, extremamente mais barato que açúcar. E aí, como ele aumenta o volume de tudo, o que a indústria faz? Ele coloca xarope de milho. Você está comendo uma coisa salgada e você não sabe se ali tem xarope de milho ou não. E o xarope de milho, ele causa... O primeiro xarope de milho aumenta o ácido úrico. E o xarope de milho, ele é rico em frutose. Aí já vai outra coisa. Como é que a gente faz? Frutose é um veneno. A frutose não é açúcar da fruta? É, veneno. Quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez o antídoto, que é a fibra. Quando você ingere a fruta, tudo bem. Quando você ingere o suco, a pessoa que ingere muito suco de fruta todo dia, aí começa a ser prejudicial, porque agora vem a frutose sem a fibra. A fibra não veio. A natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor de laranja. Você chupar laranja é uma coisa, você ficar tomando suco toda hora é outra, totalmente diferente. Pode ser suco fresco de laranja, sem açúcar. Se você tomar demais, você vai ter problema. Um dos problemas, você vai desenvolver a síndrome metabólica, que é a obesidade abdominal, que vem com hipertensão, com dislipidemia, o colesterol sobe, o triglicérides sobe. Tudo tem que ser com equilíbrio, então. Né? Então. E aí leva ao processo do diabetes, porque a síndrome metabólica, que é uma das doenças que mais cresce no mundo hoje, a causa lá atrás dela é a frutose. A frutose que inclusive está nos alimentos, escondido na forma do xarope de milho. E o xarope de milho é mais rico em frutose do que o açúcar da cana. Então viver hoje é prejudicial à saúde. Bem prejudicial à saúde. Então isso é complicado, porque cada vez que você me pergunta, eu estou pisando no pé de alguém. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então vamos pisar mais um pouquinho no pé de alguém. Vamos lá. Queria falar um pouquinho agora sobre os radicais livres. Sim. Que se fala também antioxidante, chá verde. Tá. Pois é, então, para viver nós temos que gerar radical livre. Não existe vida sem radical livre. Só que a natureza é sábia. Ela criou um sistema para destruir os radicais livres. Superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. São 3 enzimas que vão destruindo os radicais livres no corpo. Radical livre é o quê? É o resto de uma reação química? É o seguinte, é uma molécula, uma substância, ou uma molécula, ou uma substância, que falta um elétron. E ela busca um elétron para tirar do outro. Então ela vai lá e rouba o elétron. Quando você puxa o elétron de alguém, aquela substância que ficou sem o elétron se oxidou. Aquela que ficou com o elétron se reduziu. São reações de oxirredução. Então oxida de um lado e reduz do outro. Então tá faltando um elétron, se estivesse faltando esse dedinho aqui, eu vou na mão de alguém, puxo o dedo e coloco aqui. Então eu me reduzi, aquele se oxidou. Só que isso agora desencadeia uma cadeia dominó, 10.000 reações. Isso é o radical livre que vai acontecendo. Quando isso acontece em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo tem que ser tratado com substâncias antioxidantes. As frutas, os vegetais são excelentes antioxidantes. Aliás, o melhor antioxidante que existe é tirar o sapato, a meia e andar na terra, ou na areia, ou na grama. Isso é o melhor que existe. O que o pessoal antigo fazia. Mas ninguém faz mais hoje, né? Quando você põe o seu pé no chão, não é no cimento não, no chão, você em 10 minutos mudou todo o seu metabolismo. Você puxa, a terra é uma doadora desses elétrons. Então ela restabelece você. Você vai descansar, você tira o sapato, tira a meia, anda lá no sítio, você já se sente bem. Por quê? Você recarregou com elétrons. Existem alimentos que fazem isso.
Chá verde tem uma substância chamada epigalatecatequina galato, que é um polifenol, que quando entra no corpo é um potente antioxidante. Então os alimentos funcionais, em geral, são alimentos que além de serem nutrientes, eles têm capacidade curativa. Eles têm, em geral, polifenóis. Vou te dar um exemplo. A cebola tem uma substância chamada quercetina, que também tem uma ação, é um polifenol forte, que tem uma ação antioxidante forte. Então, a cebola é uma substância, é um alimento funcional. O abacate é um excelente alimento funcional. Mas abacate não tem muito óleo? O óleo que existe no abacate é o mesmo óleo que existe no azeite de oliva. Exatamente o mesmo. É o mesmo. É o ácido oleico. Então faz muito bem. É, muito bem. E ele tem uma substância chamada beta-citosterol, que é excelente para baixar colesterol. Olha o paradoxo. É tudo. Mas, meu Deus. Há algum tempo atrás o senhor falou que uma das características da água ela ter essa função antioxidante também, a água ideal. Exatamente. Porque quando você aumenta o pH da água, o pH da água é aumentado com hidroxila. Não hidroxila radical livre, hidroxila radical, não livre. E essa substância agora, mas aí, qual a sua pergunta? Que ela é antioxidante. Pois é, ela absorve elétron. Tá. Agora, a dúvida na prática. Se eu estou fazendo o meu chá verde, eu preciso da água para fazer o meu chá verde. O chá verde, o senhor disse que é um ótimo antioxidante. Sim. Se eu misturar ele numa água ruim... O valor dele é maior ainda. É preferível você tomar o chá verde com a água ruim do que deixar de tomar o chá verde. O chá verde, para você ter uma ideia, é a bebida mais ingerida no mundo. Todos os chineses tomam chá verde. Todos os japoneses tomam chá verde. Todos os coreanos tomam... É a bebida mais consumida no mundo. O chá verde. Tá? Tirando a água. É a bebida mais consumida no mundo. Agora, se eu faço um chá verde nessa água que o senhor disse que é uma água que tem propriedade antioxidante, vai potencializar. Claro, nota 10. Inclusive, quando a água tem um pH alto e um poder de reoxidação, ela consegue extrair do chá muito mais os polifenóis. Você vai ver que a intensidade da cor do chá fica diferente quando a água é melhor. Então, a base de qualquer alimentação trabalhada numa água ideal potencializa. Potencializa. Então, essas substâncias são polifenóis. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A uva tem uma substância chamada resveratrol, que é um polifenol muito forte. Esse resveratrol, ele inclusive prolonga a vida. Então, lugares onde bebe vinho, uma taça por dia... tem essa cultura que o vinhozinho todo dia faz bem, faz coração, bem. inclusive. É verdade, é verdade. Uma taça, até uma para mulher, até duas para homem. Isso é verdadeiro. Entendeu? Isso acontece sim. E é por uma substância chamada resveratrol. Resveratrol, ele tem uma propriedade de estimular uma proteína chamada sirtuína, que é a proteína da longevidade. Então, todo o estudo que eles fizeram até hoje, cortando 30% a 40% do que você come, faz você viver mais. Todos os animais, todas as espécies até hoje testadas, por exemplo, eles têm estudo em macacos de 20 anos. Um grupo de macaco come X, o outro come X menos 20%, 30% que eles fizeram. Esses aqui viveram muito mais, mas muito mais do que o outro grupo e não tiveram doenças. E aí foi descoberto que o resveratrol faz esse mesmo papel, igualzinho. Então a pessoa, só que o brasileiro não sabe chupar uva. O resveratrol da uva, ele está na semente e na casca. A gente joga fora a primeira coisa. Entendeu? Resveratrol, então, é um excelente... Excelente. Você vai ver isso. Inclusive, a indústria farmacêutica hoje está fazendo análogos de resveratrol para vender como remédio. Infelizmente, o programa Repórter Saúde chega ao seu fim aqui. Já estouramos um pouco o nosso tempo. Mas eu queria deixar os minutos finais aqui para o Dr. Lair. Deixar uma mensagem para o público, que eu assisti esse DVD aqui, é Envelhecer Sem Ficar Velho. Então, como a pauta principal do nosso programa é envelhecer com saúde, sim, o mais longevo possível, uma mensagem então para o telespectador para ele chegar até os 90, 100, 110 com saúde. É possível? É possível. Primeiro eu quero dizer o seguinte, tudo isso que eu falei aqui, seria muito leviandade da minha parte falar coisa que eu penso. Isso aqui não é o que eu penso, isso aqui é o que a literatura médica mostra. Eu desafio você que está me assistindo
a procurar no Google científico, no Google acadêmico. Tudo isso que eu falei está lá à vontade, artigos, é só ler. Essa história de que não tem ciência é um jargão que geralmente muito médico usa, porque não faz o dever de casa, que é estudar, e fala que não é verdadeiro. Isso tudo está lá comprovado. Eu desafio qualquer um, em qualquer situação, em qualquer momento, tudo que eu falei aqui está provado lá cientificamente. Não é divulgado. Agora, se você quiser ter saúde, a primeira coisa é você dormir bem. E isso não tem nada. Se você tem insônia, você procura resolver esse problema. Não é tomar remédio para dormir, não. É você arrumar um jeito de dormir melhor. O jeito que você dorme, a escuridão que tem no seu quarto faz uma diferença enorme. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você dorme com a televisão ligada, a luz do banheiro ligada, do corredor para ir no banheiro, tudo isso te prejudica. Você não tem ideia o quanto que isso prejudica. Eu não tenho tempo aqui para isso. Então, a primeira coisa é o sono reparador. Segundo, a água que você bebe. Já que 70% do seu corpo é água, você tem que procurar tomar uma água que tem um pH pelo menos acima de 7,5, para não sacrificar seu corpo. Isso faz uma diferença enorme. E a alimentação que você tem que fazer, você tem que procurar fazer uma alimentação baixa em carboidratos, porque nós ingerimos muito mais carboidratos do que os nossos antepassados, entendeu? Sem necessidade. E é viciante. Esse é que é o problema. Quando você começa a ingerir muito açúcar, você quer ingerir mais açúcar ainda, porque é viciante. Você tem que controlar isso, porque se você não fizer, procure sair da mesa com um pouquinho de fome. Não come até empaturrar. E procure ter uma atividade física. Você tem que pelo menos fazer alguma movimentação, porque se você não tiver atividade física, a não ser que você faça uma ingestão de muitos nutrientes, isso vai te prejudicar no todo. E a maioria dos brasileiros é preguiçoso no que diz respeito à atividade física. E procure estudar, procure ler, porque hoje a informação está democratizada, você tem acesso a ela. Quem cuida da sua saúde é você, não é o seu médico. O seu médico pode te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Não adianta você entregar a responsabilidade para o médico pode fazer nada. Entendeu? A responsabilidade é sua. E você quem tem que ver isso, porque no Brasil, infelizmente, nós não temos Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Doença. Mais de 80% da verba do SUS é gasto nos últimos 2 anos do brasileiro. Ou seja, a pessoa está vivendo errado a vida inteira e no final da vida ela vai gastar com doença. É isso o final que você quer? Não. Então eu digo que o grande segredo da vida é morrer jovem o mais tarde possível. Tchau. Doutor Laír, eu vou pedir para o senhor contar aquela parábola do mestre e do jovem com o pássaro na mão, que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. É possível? Isso, claro. Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, existia um sábio muito famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. Um jovem, conversando com seu amigo, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, vou levar falar vivo, eu vou espremer o passarinho e deixar cair morto nos pés dele. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. O jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, levou para o sábio e disse: diga-me, sábio, passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: jovem, a resposta está nas suas mãos. Mesmo eu digo para você, a sua saúde esteve, está e sempre estará.